Fala, gurizada. Quem tá ao vivo, manda mensagem do lado. Fala, gurizada. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto dia de Vibe Coding, onde nós estamos num projeto extremamente engajado para a gente conseguir bater mais de R$ 1 milhão através de e-mail marketing. Eu venho aqui diariamente, onde eu transmito as minhas streams e, baseado nessas streams, eu acabo fazendo as minhas lives aqui, compartilho com vocês a minha jornada. E o nosso objetivo, ele é simplesmente conseguir vender mais de R$ 1 milhão através de e-mail marketing de forma coletiva. Vibe Code Ludo. Aí sim, seu guardiãozão. Tamo junto, irmão. Gurizada! Cadê? Aqui. Cadê? Aqui, compartilhar a tela. Cadê? Não consegui botar. Vai vender até 20 dias R$ 1 milhão. Aí sim, aos guri! Tô terminando aqui de organizar as coisas e a gente já vai começar. Eu não estou conseguindo compartilhar uma tela. Pera aí. Opa! Agora sim, turma, estamos de volta. Tinha parado de funcionar o StreamYard aqui, vou ter que migrar pro... Vou ter que migrar pro meu clássico OBS. Sejam todos muito bem-vindos, turma. Agora sim. Musiquinha e tudo. Turma. Não. Agora foi. Demais. Turma, negócio é o seguinte. Estamos aqui na nossa jornada para conseguir vender mais de R$ 1 milhão através de e-mail marketing. Como é que funciona isso? Basicamente, criei um agente vertical. A ideia é vertical acesso de vocês para que todo mundo consiga contribuir para que a gente consiga vender mais de R$ 1 milhão através de e-mail marketing. Como é que funciona isso? Teu Active Campaign na ferramenta e tu começa a utilizar os meus agentes verticais. O que significa um agente vertical, Lachuk? Cara, agente vertical não é um SaaS. Agente vertical é uma solução onde é o SaaS mais uma equipe inteira operando para ti. É isso que a gente está construindo aqui. O e-mail hacker não é uma ferramenta que você opera, é um agente que opera por ti em um domínio específico, e-mail marketing para infoprodutores brasileiros. Como é que funciona? Tu conecta teu Active Campaign, tua conta da Hotmart, cria funil de upsell, escreve e-mail com teu brand DNA, rastreia as vendas e depois disso você simplesmente entra na ferramenta, aprova as ações, as sugestões e você explode seu faturamento através de e-mail marketing. E-mail marketing no Brasil é um trabalho manual totalmente invisível. O que significa isso? Hoje, a maior dor que existe no mercado são as pessoas abrindo Active Campaign,
criando segmentos de contatos, montando automações com triggers, aguardes, disparos de e-mail, metas, o que às vezes acaba tomando 2, 3, 4, 5 dias das pessoas. E aí depois disso tem que escrever os e-mails, o assunto, o conteúdo, o CTA, tem que publicar e tem que esperar a venda acontecer. E aí tu vai ter que cruzar todos os dados com a Hotmart para saber o que foi que vendeu e repete isso toda semana, um processo totalmente manual. E é exatamente isso que é o trabalho chato e repetitivo que uma empresa como a iCombinator, que foi quem investiu no Facebook, que investiu na Tesla, que foi quem investiu na Uber, eles defendem que é uma oportunidade repetitiva e chata que a gente não tem que ficar fazendo. Na verdade, a gente tem que ter uma tecnologia que já faça isso pela gente e a gente tem que fazer apenas uma única coisa, que é basicamente analisar se as coisas estão dando certo ou não. O que faz um agente, ou seja, aprovar as ações para que elas aconteçam? O que faz um agente vertical de IA? Na era do SaaS, que a gente conhece, são todos os softwares que você precisa entrar e fazer as coisas por ele, tipo um ActiveCampaign, tipo uma ferramenta como Mailchimp, HubSpot, que é tudo manual. Na era de SaaS, você tem que pegar o software, você precisa contratar pessoas para operar e simplesmente isso acaba tornando muito dinheiro, né? Acaba gastando muita grana e fora que é extremamente pouco eficiente. Já o agente vertical é diferente. Agentes verticais têm o poder de escalar 10 vezes mais do que simplesmente SaaS, que é o que a gente conhece, né? Então, hoje, o que significa, o que é um agente vertical? É basicamente um software já com as pessoas plugado num produto só. Então, o SaaS tradicional é software mais equipe, onde você tem que comprar ferramenta, você contrata a gente para operar, você paga os dois, e aqui a agente vertical já o software já é a equipe. O agente entende o domínio do trabalho, ele executa esse trabalho e você só aprova. O que o e-mail hacker faz sozinho? Ele dispara e-mails, ele cria funis de e-mail, ele tem o gestor de entregabilidade que é o Pulse, ele tem o Brand DNA que basicamente constrói e-mails, constrói os seus e-mails baseado no quê? Baseado na sua marca. Você coloca o seu site, ele arruma um negócio, ele cria para você. Você consegue fazer toda a parte de disparadores e vocês têm toda a parte mensural o que foi que deu certo ou não. Ou seja, 4 pessoas inteiras, gestor de e-mail, copywriter, analista, dev, se torna um e-mail hacker AI. E o que é o mais legal de tudo? A ferramenta ela pode se tornar gratuita para aquelas pessoas que realmente estão full-time dedicadas para a situação. Por quê? Porque cada venda que você faz via e-mail, que é traqueada automaticamente na Hotmart com o e-mail hacker AI, a gente tem um tracking source que consegue analisar se tem na venda o source, que é uma venda que vem através da fonte de e-mail. Quando você faz vendas através de e-mail, você ganha créditos. E com esses créditos você usa para criar mais automações. Mais vendas via e-mail, você gera um loop infinito e mais tempo você passa a ferramenta, mais tempo você passa ajudando a vender através de e-mail para a gente contribuir a nossa meta coletiva, que é bater R$1 milhão em vendas. E por que um agente genérico que a gente conhece aí até o pessoal da iCombinator fala muito isso, né? Todo mundo quer criar um Customer Success no WhatsApp, né? Aqueles bots de WhatsApp. Cara, é o que mais tem. E é a pior coisa que existe. Por quê? Porque você tem que ter uma IA vertical, e essa IA vertical, ela tem que ser baseada em uma área tua de domínio. Então, não adianta eu, Lachuk, querer resolver um problema de contabilidade. Não é a minha área de domínio. Eu não vou conseguir resolver isso. Quem que vai conseguir resolver isso? Uma pessoa que é da área. E ela precisa ser desenvolvedora? Não precisa. Por que não precisa? Por um motivo muito simples. Porque hoje, com o avanço dos últimos 6 meses, o CEO da Cloud AI falou isso, né? Do Cloud falou isso, da Anthropic falou isso. Cara, em 6 meses atrás, não seria possível conseguir tocar todos esses projetos nessa velocidade, nesse desenvolvimento. Hoje, uma pessoa que apenas tem simples conhecimento na sua própria área de domínio, com os agentes, com o Cloud Code, que é a ferramenta que a gente vai estar utilizando hoje aqui, a LLM que a gente vai estar utilizando aqui, é suficiente para a gente conseguir vender muito através de e-mail. É suficiente para a gente conseguir construir uma ferramenta para qualquer coisa que você tenha o domínio disso. E é justamente aí que você entra. Ah, Lachuk, eu não sou do e-mail marketing. Ah, Lachuk, eu tô aqui de passagem só para conseguir vender alguma coisa na internet. Cara, não tem problema. Você consegue facilmente estar junto com o nosso passo a passo aqui para conseguir se inspirar no que a gente está fazendo aqui e aplicar no seu negócio. Então, para começar, o que a gente faz para a gente conseguir
começar aqui uma live, no caso, né? O que a gente faz? Eu tô compartilhando aqui minha tela, vocês estão vendo a minha tela aqui? Tava alta a música? Boa, já baixei aqui. Cara, então, aí que tá, eu sou o Guardian Hanson. A gente utiliza aqui a Cloud AI, é a minha favorita, eu já testei outras, mas essa aqui pra mim, ela é indescritivelmente a melhor. Deixa eu abrir aqui o YouTube aqui para eu conseguir ver o que vocês vão estar comentando e eu vou poder estar vendo em tempo real. E aí vocês vão me avisando se a música estiver alta ou não. Deixa eu botar aqui um harder, stronger, better, faster, stronger. Aí, ó, um loopzinho até vocês cansarem o ouvido. Aí, ó. Estão ouvindo aí, ó? Mais light agora, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume. Volume. Ah, o volume estava baixo. Agora sim. Estamos nos adaptando, estamos voltando a fazer live, né? Depois de 200 lives deu um tempo. E agora estamos aí, passo a passo, pouco a pouco, a gente vai melhorando. Já estamos aí com 12 pessoas ao vivo. Será que a gente bate o nosso recorde hoje? A última live que a gente fez bateu 158 pessoas ao vivo. Aí, vou deixar aqui no cantinho aqui, ó, que eu vou vendo o que vocês vão mandando de mensagem. Gostaram aqui do meu cenário novo? Olha só. Olha que bala o meu cenário novo que eu tô, turma. Olha lá. Vamos ver aqui, cadê? Aqui, ó. Olha ali, ó. Olha aqui, fudeu, ó. Muito massa, né? Esse é o nosso cenário, turma. Olha minha primeira dama. Então, turma, vamos quebrar tudo. Como é que eu gosto de começar tudo que eu tô fazendo? Primeira coisa que eu faço, tá? Aí pra vocês já entenderem, galera que curte, quem tá aqui só pelo Vibe Coding, manda aqui do lado. Parece que tá numa AP do GTA. Bom demais. Hoje a gente tem alguns objetivos. Nosso principal objetivo hoje, ele é muito claro. 5 horinhas de live mais. 5 horinhas de live a gente vai fazer aqui seguido. E o nosso objetivo hoje central é a gente conseguir fazer a criação de um radar de inteligência artificial. Objetivo do dia. Criar um radar de IA para a gente ficar por dentro de tudo e aplicar nas próximas lives para o nosso objetivo. 1 milhão em vendas por e-mail. Aperta aí e vem comigo. Mandei lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, recomendo você entrar, tá? Tá ali no Mail Hacker AI. Gurizada, quem tá chegando agora, já deixa aí qual que é o seu nome e a cidade onde você está falando. Tô aqui hoje com esse negocinho aqui que eu vou conseguir o celular aqui, que eu vou conseguir ver em tempo real o que vocês estão escrevendo. E eu vou fechar aqui o VS Code. Eu quero que vocês realmente entendam como é que eu opero, como é que é o meu dia a dia, porque eu acredito que isso aqui vai ajudar muito vocês, certo? Eu vou fechar absolutamente tudo que tá aqui, certo? E eu acho que isso vai facilitar muito para vocês entenderem o que eu faço, certo? Então, basicamente, a ferramenta que eu utilizo para fazer Vibe Coding se chama VS Code. VS Code, essa plataforma que tá aqui embaixo, tá vendo? E o que eu faço? Na VS Code é uma plataforma muito antiga, na verdade. O que eu faço aqui? Vamos lá. Primeira coisa que eu faço, Primeira coisa que eu adoro fazer é o seguinte, né? Eu já chego aqui, ó, abrindo várias janelas, certo? Aqui, ó. E é agora que a magia começa a acontecer. Por que o Lashuk usa várias janelas? Cara, porque a gente consegue trabalhar em paralelo em várias coisas ao mesmo tempo. Ó, o pessoal de Guaíba RS, grande Dani, tamo junto. E agora a gente começa a fazer a magia acontecer. Cara, primeira coisa que eu preciso fazer quando eu entro
Eu gosto de usar esse prompt aqui, ó. Cloud // dangerous skip permission. Cara, a gente gosta de viver no perigo, né? E eu vou te dizer, eu acho que a gente tá aqui numa zona de... A gente tá numa zona de perigo, não. Acho que a gente tá numa zona segura. Zona de perigo quem tá num domingo, 7 horas da noite, na rua, tomando trago, enquanto tem que, né? Estão gastando dinheiro que mal produzem. Então, gurizada, seguinte. Aqui eu acabei de... Perigo confortável, é isso aí. É um vibe coding. Bem confortável. Gurizada, o negócio é o seguinte, acabei de abrir aqui 6 diferentes agentes e no nosso dia de hoje a gente vai fazer a construção de um agente que vai nos ajudar, um subagente, na verdade, tá? Que ele vai nos ajudar a entender alguns pontos muito importantes do nosso projeto aqui, que é o seguinte, eu quero ter a certeza que eu não tô perdendo nada que tá acontecendo, eu não quero ter que ficar assistindo vídeo de YouTube, eu não quero ter que ficar lendo blog, eu não quero ter que ficar fazendo nada. Então, eu quero simplesmente que as coisas mais importantes que estão acontecendo, elas sejam mostradas para mim, que elas cheguem até mim de alguma forma, certo? E é por isso que hoje, na nossa quarta stream, nós iremos criar o nosso radar já para e-mail marketing. Então, o que acontece? Qual que é a ideia aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, imagina só o seguinte, ó. A gente tem aqui em cima, deixa eu colocar uma musiquinha aqui mais light aqui, ó. Essa aqui é do Mr. Modo batalha. Então, o que acontece, tá? Imagina que a gente tem o seguinte, ó. Eu quero conseguir entender, tá? Qual que é o meu objetivo central? Eu quero entender absolutamente tudo que existe de inteligência artificial acontecendo em tempo real, para que eu não abra um canal do YouTube e tenha, tipo assim, um vídeo, você viu o novo... E aí tem alguma coisinha lá, XXX, e aí é um cara com uma cara apavorada, né? Sobre inteligência artificial. Cara, eu detesto isso. Por quê? Porque às vezes é só clickbait, às vezes não é novidade, não é nada. Então o que eu quero fazer? O projeto de hoje, eu quero fazer alguma coisa que eu fique 100% por dentro de tudo que acontece na inteligência artificial para aplicar aqui no meu projeto e acelerar o meu projeto. Nosso projeto. Por que é nosso projeto, Juque? Porque aqui na lateral, aqui, quando a gente acessa a minha Hacker AI, você vem aqui, ó, um dashboard, aqui tem bugs, sugestões, certo? Então, quando vocês que estão junto com a gente usando o e-mail Hacker AI e está reportando os bugs, postando as fotos, mostrando os problemas que estão acontecendo, e estão entendendo aqui sugestões de melhoria, onde vocês podem, inclusive, votar aqui para a gente aplicar e fazer as coisas, o que acontece? Qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui, ele é bem simples. A gente está construindo isso de forma colaborativa, ou seja, o produto ele vai se adaptando conforme a gente vai tendo feedback instantâneo da comunidade. E dessa forma a gente consegue evoluir muito mais rápido. Então aqui a gente tem bugs e sugestões. Então o agente, aqui no caso, o que o nosso Hacker AI faz? Ele envia e-mails, o que é ótimo. Você consegue fazer construção de funis automáticos. Aí que tá, mano. Na verdade, Guardson, eu uso o Cloud Code. O Cloud Code, ele tá aqui, entendeu? Esse aqui é o Cloud Code, só que ele tá dentro de uma interface VS Code, que na verdade ele é um terminal aqui, um pouquinho mais bonito e organizado, que ele já tem integração direta com o GitHub e eu consigo fazer as postagens muito mais rápido, os commits, os pushes, os pulls. Então, para mim é muito mais simples estar trabalhando por aqui. Tá? Mas é isso, basicamente. Eu trabalho aqui com Cloud Code com 1 milhão de contexto, que me ajuda a não ter que ficar compactando o contexto da conversa a cada meia hora, e isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, o que acontece? A gente vem desenvolvendo dessa forma. Aqui dentro, as pessoas, conforme elas vão reportando bugs e vão gerando sugestões, conforme eu vou aceitando esses itens, eu vou levando aqui para dentro, certo? Aqui para o Brain, no caso, que é onde estão as minhas atividades. Eu estou começando agora o radar de AI para e-mail. Esses aqui foram os nossos últimos streams, tá? O do dia 1º, olha só, a gente fez 2000 e... Ué, cadê? Desatualizou os numbers. Aqui. A nossa primeira live a gente fez 3.000 views, tá? 110 likes, 2 comentários, 5 horas de duração. A nossa segunda live a gente fez 2.465 views, 102 likes, 5 horas de transmissão. E nossa terceira live, que foi a última, que foi a que venceu aqui, ela até já passou de 5.000 views aqui no caso. Bateu 286 likes,
E foi muito massa, a gente teve 158 pessoas ao vivo, a transcrição dela tá aqui, o conteúdo dela tá aqui, então é uma coisa que é muito legal, que ela é bem vinculada. E aqui eu vou armazenando as minhas lives, certo? E aqui a gente, conforme a gente vai fazendo live, eu vou pegando uma feature, olha só, isso aqui são tudo coisas que eu resolvi nas lives ao vivo, construído em público junto com vocês. Então, na nossa última live, inclusive, a gente sofreu um ataque, tá? Durante a live aqui, teve um magrão aí que entrou na live, que entrou no negócio e começou a atacar o nosso projeto, tentando derrubar ele. E eu consegui reverter a situação, porque eu coloquei aqui uma segurança de no sign-up, né? Para as pessoas não conseguirem, quando passasse de 5 sign-ups por hora, esse cara ele era bloqueado e a gente foi atacado aqui, em pleno ao vivo aqui. Mais pro final da live, ele era 2 horas da manhã, o cara entrou aqui, ficou puto, não sei porquê, e quis começar a tentar nos atacar. Ele fez mais de 24 mil cadastros com contas @loadtest.dev, que é uma ferramenta para fazer teste de carga de demanda, e aí a gente teve que bloquear todos os, não os e-mails, mas os IPs, né? Eu peguei o IP dele, né? Eu não vou publicar aqui qual que é o IP do cara, porque isso aqui é uma coisa que a gente vai tomar numa outra instância, né, com o Dr. William, tá? Mas já tá identificado, a gente já sabe quem que é o cara. E aqui, velho, atacar um e-mail hacker atacar um e-mail hacker, peraí, né, velho, respeita. Então, o que foi que a gente fez nessa live? A gente entregou o teste de entregabilidade, o OpenClaw WhatsApp Agent, a gente consegue mandar e-mail através agora do WhatsApp, né? A gente lançou a votação das features, os reportes de bugs e o sistema de indicação, certo? Então, faltou aqui dar aquela atualizada. Ó, o Matheusão chegando. Então, esse aí é dos nossos. Estava com a gente na sexta-feira até 1 da manhã. Então, primeira coisa, revisa a Stream 3 e dá down nas atividades já realizadas. Hoje a gente está acompanhado aqui de um Monster Zero Sugar. Como a Celina está vindo aí daqui 60 dias, né? Não posso ficar consumindo açúcar, né? Então, vai zero açúcar mesmo. Tomei API Rate Limit na sexta, até agora não voltou, não sei o que fez. Cara, aonde isso? Por onde? No teu SaaS? No teu agente? Será que ele só não quis te ajudar no quesito de segurança ou fez pra lascar mesmo? Mano, o cara fez pra lascar, velho. O cara saiu atacando, o cara não chegou numa abordagem amigável. O cara viu que eu tava no meio de uma live, começou a gerar ataque, mas a gente se protegeu, né, velho? Então, olha só que interessante, né? Agora eu preciso, olha só que legal. Então, por exemplo, quando eu abro aqui, por exemplo, ó, aqui está desatualizado. Eu não atualizei da última vez aqui. Ficaram na minha Stream 3 aqui, ó. Esses itens aqui, eles já foram finalizados, certo? Ó, preciso verificar o que realmente existe no código para cada projeto da Stream 3 e vou checar os arquivos relevantes. Ó, ele vai pegar e vai fazer uma atualização disso tudo. O que faltou eu fazer na última live, porque já era 5 horas da manhã, no outro dia de manhã eu tinha que ir no aniversário da sogra, tinha que viajar, 2 horinhas de viagem, então eu não consegui terminar de fazer essa atualização no dia, tô voltando agora. Mas o que seria legal eu ter terminado aqui nesse dia aqui, tá? Eu precisaria ter terminado as outras páginas aqui em cima, tá? Quais são as outras páginas aqui em cima que tem? As outras páginas aqui em cima que tem seria essas outras features que eu lancei, certo? Então, vamos ver o que foi que o nosso agente aqui já falou. Ó, ele tá fazendo aqui as atualizações, ó. Se eu der um F5, ó, olha só, ele já tá atualizando aqui os itens, ó. E-mail azul, entregabilidade, ele já viu. Ó, tá atualizando, ó. OpenClaw WhatsApp Agent, ou seja, agora eu consigo conversar com o meu WhatsApp, eu consigo conversar com a minha ferramenta, ó. Votação de features já foi implementada. Ele tá atualizando, ó. Tá vendo que ele tá atualizando aqui em tempo real? Ô, turma, quem tá chegando aí? Mateusão, Guardson, o Norton, dá aquele likezinho para ajudar a galera, bem aqui na faixa aqui, sabe? Domingo da noite, 7 horas e 51 minutos, na faixa. Podia estar secando os colorados, mas não, estamos aí trazendo conteúdo pra galera, para ajudar a gente conseguir fazer esse negócio chegar no próximo nível. Já foi a likezada, aí sim, é dos nossos. Faltou atualizar a Stream 2. Aí o que eu gosto de fazer, tá? Antes até mesmo de começar a mexer nesses outros itens aqui, 2.80, nessas outras janelas que a gente tem aqui em cima, o que eu gosto de fazer, tá, turma? Uma parada que eu gosto de fazer muito aqui, diante desse contexto aqui, é o quê? Eu gosto de pegar, ó, ele vai atualizar ali, bateu 100% esses três
primeiros aqui, certo? Esse aqui era pré-live, né? Cara, pré-stream não deveria estar dentro do grupo de streams, e sim separado e não em verde, e sim em cinza. Cara, qual a sua estratégia quando você está com 100% de limite de janela de contexto? A estratégia é antes de chegar no 100 limites, sacou? A estratégia do 100 de contexto é o seguinte, você não pode chegar em 100% de limite. Quer ver aqui o meu usage? Eu tava dando aquela aquecida, né? Sabe aquela aquecida que a gente dá antes de entrar em campo? Olha aqui meu usage, tá? Olha só, essa semana, que vai respeitar no dia 27, às 7 horas da noite, tá com 0% usado o Sonnet, porque eu uso bastante ele. Essa semana, com todos os modelos que também reseta dia 27, olha só, gurizada, esses 9% de uso foi da minha live do dia anterior, que foram 6 horas, assim, ó, botando para quebrar mais do que eu fiz aqui no background, né? Então, assim, no backstage. Então, assim, a gente tá com só 10% de uso. E por que eu faço isso, né? Porque eu uso muito uma IA que eu curto muito, um plugin chamado Cloudflow. Alguém já ouviu falar no Cloudflow? Explica o Cloudflow de forma básica. Eu não dei um compact e /new e tomei a pay rate limit do OpenCloud. Ah, meu... Entendi, tu tomou no OpenCloud, pode crer. Então, o que acontece, né? O que faz o Cloudflow que eu gosto muito? É um sistema que orquestra multi-agentes em tempo simples. Então, o que ele faz? Ele é basicamente o multi-agent do Cloud AI, só que eu achei ele melhor, tá? Ele permite coordenar múltiplos agentes do Cloud trabalhando em paralelo, como uma equipe de desenvolvimento virtuais. Conceito simples, swarm, enxame. É um grupo de agentes que trabalhando juntos numa tarefa complexa. Então, imagina que tu tem lá uma tarefa com 10 coisas a serem feitas, né? Ele vai pegar essa tarefa, vai quebrar em 10 agentes e vai resolver isso para ti. Agents, cada agente é uma instância do Cloud especializada. Coder, tester, reviewer e o spawned, né? Ou seja, quando eles são criados justamente, cada agente acaba sendo entrando no swarm ali, né? Então acontece o swarm, os agentes são acionados, então um vai codar, o outro vai revisar e tudo mais. As tasks são as tarefas que vão ser atribuídas aos agentes. Então o sistema gerencia a fila, dependência, status, né? Então tu bota ali diferentes agentes, 3 coders para rodar em paralelo para executar as atividades, os tasks que estão no meu brain aqui no caso, né? Memory, o sistema de memória compartilhado entre os agentes, então tudo está integrado, né? Então não tem um cara que faz uma coisa e outro cara que faz a outra no caso, né? Então, analogia simples. Pensa numa colmeia. A Queen vai coordenar o trabalho, certo? O worker é quem vai executar as tarefas específicas. A memória compartilhada é o feromônio. Todos sabem o estado atual. Poxa, mas que analogia ruim que ele fez, né? Na prática, nesse projeto, você tem o MCP Server, que é o Cloudflow disponível com ferramentas, que são o Swarm, o agente, o Task Creator e o Task Assign. Isso tudo ele roda sozinho, tá? E o Memory Store e o Memory Search, que ele também roda sozinho, ele vai armazenando sozinho os agentes vão buscando para entender o contexto de cada um deles. Quando que você vai usar e quando você não vai usar? Usar tarefas grandes e paraleláveis, né? Então, refatorar 10 arquivos, pesquisa em múltiplas em fontes, build, mais teste, review simultâneo. Não usar tarefas simples e sequenciais, um agente único como ele agora, né? Então, não faria sentido a gente estar aqui com um Swarm agora rodando. E qual que é a grande sacada? Tá? Eu vou até pedir para ele aqui, cara, demonstra pra gente. Mas como é que funciona? Normalmente o orquestrador, no caso, onde é que eu vou chegar com tudo isso, né? Que é a questão do rate limits, né? Aqui a gente tem nosso usage, certo? O nosso usage do Sonnet Only, ele é muito maior, tá? O que acontece, né? Tu gasta muito menos créditos quando tu usa o Sonnet, por exemplo, comparado com o Opus. O Opus, cara, quando tu usa ele, é muita coisa, entendeu? Tu gasta muito crédito, muito token, ele é muito caro. Então o que acontece? O nosso orquestrador principal aqui no caso, que seria tipo o gestor da parada toda, esse cara ele é responsável por fazer o quê? É responsável por orquestrar vários agentes. Esses vários agentes eles vão estar rodando por baixo, executando a tarefa, onde ali sim tu vai ter um gasto muito maior de crédito, só que ali eu vou estar usando o Sonnet porque são atividades muito mais simples, sacou? Boa, Guardson. Exatamente, é isso que eu faço. Só que sempre o Opus orquestrando a parada, certo? Vou colocar colocar uma musiquinha mais top. Então é isso que a gente acaba operando, certo? Aqui, o que a gente tem aqui, ó?
Então é basicamente isso que a gente acaba executando, né? Então, ó, resumo da demo, né? Olha só, o Swarm Init, ele criou um enxame com topologia hierárquica com 5 slots, né? Os agentes todos especializados em pesquisador mais analista, com 2 tarefas criadas e atribuídas automaticamente, 2 descobertas salvas com embedding vetorial, isso aqui é muito importante, que é para processar as coisas muito mais fácil. Fez uma busca semântica em 9 segundos, para conseguir entender em que momento está cada uma das demandas e botou a parada toda para rodar. Sacou? Basicamente é isso, certo? Então, vamos analisar aqui como é que tá o nosso cérebro. Tá aqui, ó. A gente tá na Stream 4. Vai ser o radar que a gente vai fazer hoje, certo? Para a gente conseguir bater isso. Então, repara que aqui embaixo, turma, olha só, vou até dar um zoom aqui, ó. Repara que aqui embaixo, ó, 3 do 6, plano definido, 4 camadas. Monitorar, fazer o Hype Scoring, Business Connector, Source Discovery. Então, isso aqui basicamente o que é, tá? São todas as atividades que eu fui criando, que eu fui pensando, que eu fui armazenando aqui, certo? Conforme eu fui tendo insights, eu fui guardando essas informações aqui, entendeu? Então agora que chegou no momento de eu tocar o radar de IA para e-mail, que é basicamente o sistema que vai... Isso, exatamente. O cockpit é só para eu me organizar, executar as tarefas, ele é meu gestor do próprio sistema. Como é que as atividades chegam até aqui? Cara, se eu chego aqui embaixo em sugestões, por exemplo, que vocês lançam, ou bugs, eu acabo aprovando essas atividades são enviadas para o meu cockpit. Sacou? É exatamente isso. Então, o que mais que a gente tem aqui na lateral, que é uma coisa, ó, as vendas aqui estão rolando, ó. Isso aqui é o live feed, ó. Aqui são a galera recebendo os webhook, os eventos estão acontecendo. Então, o que eu vou ter aqui? Cara, agora chegou o momento de eu pegar e destrinchar esse radar de IA, certo? No que eu realmente penso que eu vou querer executar no dia de hoje. Então, qual que é a minha tarefa aqui, certo? Cara, eu vou dar um exit aqui nesses caras, tá? Para ele não confundir. Eu vou estar basicamente trabalhando com 6 caras aqui. Esse primeiro aqui de cima aqui vai ser para orquestrar a parada. Você usa Colgate. Pagamento eu uso hoje para infoproduto Eduz e para agente vertical, para comercializar agente vertical, eu utilizo a Guru. A gente tem essa meta, tá? Até mesmo assim, de testar a Stripe para botar a nossa empresa aqui, ó. O nosso negócio aqui, ó. Dentro do Trust MRR. Porque o que acontece? Eu quero tá ranqueado aqui entre os top 10, tá ligado? Top 10 startups que mais rodam inteligência artificial. Nosso objetivo tá aqui. Então, talvez, cara, a gente acabe migrando para Stripe para poder posicionar a nossa empresa aqui em termos de MRR. Isso aqui é basicamente... Se hoje está começando o marketing digital e tu quer conseguir clonar não sabe o que tu vai fazer e tudo mais, tu pode clonar uma ferramenta, né? Tu pode, digamos assim, clonar e se inspirar, né, em alguns SaaS, no caso, né, alguma ferramenta que já existe aqui na Leaderboard, aqui, que são os top que mais estão faturando nesse momento. Então, a minha dica para pegar problemas reais é justamente esse, entrar aqui no Trust MRR, entendeu? E entender o negócio dos caras. Por exemplo, eu quando fiz a criação aqui da minha ferramenta aqui, eu olhei para uma empresa chamada SEO Bot, que está aqui, ó, que está em 21º colocado, faturando 200 mil, aliás, $79 mil mesmo, ó. Então, eu entrei no sistema desses caras, né? Tem algumas coisas semelhantes que casualmente aconteceram, tá? Bizarramente eu criei primeiro esse plano de fundo, eu não copiei dos caras, mas o conceito do negócio como um todo eu achei do caralho e comecei a analisar, né? Tipo, o que é isso aqui? Isso aqui é um agente autônomo de SEO e é o que a gente quer fazer aqui, tá? A gente quer transformar o nosso e-mail hacker em um agente autônomo de e-mail marketing que toma decisões, dispara e-mails e tudo mais. Então, nosso objetivo de hoje é uma coisa que eu quero fazer... eu já tinha esse problema no dia a dia, e aí quando eu assisti a Y Combinator aqui, a tese dos 10x SaaS aqui, que um agente vertical consegue acelerar em 10 vezes, um agente vertical consegue ser 10 vezes maior do que um SaaS,
foi justamente aqui que eu assisti a live desses caras aqui, entendeu? Fiquei super entusiasmado com a tese deles, né? Então, o que aconteceu? Eu analisei esses caras, gostei do conteúdo dos caras e entendi, velho, né? Pra te ter uma ideia, quando tu entra aqui nesse site aqui dos caras, da iCombinator, se tu acessar aqui, tu vai ver que eles, cara, um dos primeiros vídeos mais antigos publicados, tá tipo o Elon Musk, aliás, Mark Zuckerberg, tá o... Se tu for ver aqui no que mais teve views, tá lá o Sam Altman, que é o criador da iCombinator, entrevistando o Elon Musk. Olha que bizarro. Inclusive, eu quero fazer uma jaquetinha assim, ó, pra e-mail hackers, ó. Com esse detalhe aqui, ó, em vermelho por dentro, ó, quando ele tá abertinho. Muito a fuder, né? Então é isso que a gente tá planejando e tocando, né? E aí, a gente curte ouvir aqui um Limitless, que é muito a fuder essa playlist que os caras criaram e acaba gerando muito resultado. Eu só quero fazer um testezinho aqui. Aí. Ah, total, né, cara? Não dá pra ficar no CLT, né, velho? Estamos em 2026. Então, nosso objetivo de hoje é o seguinte, né? Beleza, já tô aqui com eles aberto aqui, né? Então aqui no central, por enquanto, esse aqui vai ser o que eu vou planejar as coisas, então eu vou dar um pouco mais de foco nele e até vou aumentar aqui um pouco para vocês conseguirem ver melhor. Cara, meu objetivo é planejar no maior detalhe possível como será a execução da stream de hoje. Ou seja, eu quero entender como que irei captar as informações do mercado para trazer aqui para dentro e como que realmente isso pode me ajudar a conseguir explodir o faturamento do Gmail dos usuários que usam o e-mail hacker. Então a gente vai começar com esse principal prompt aqui no meio, certo? Antes de continuar, quais superpowers tu poderia me ajudar a utilizar para conseguir chegar em um próximo nível no negócio? Analisa o que a gente já tem hoje. Bem melhor, né, turma? Então ele está fazendo uma pergunta completa do que existe atualmente, versus o que os superpowers podem estar nos ajudando. Então o que a gente já tem hoje, né? Ele está dando uma analisada, o que a gente já tem. Cara, eu tô fazendo totalmente orgânico. Então o que a gente tem hoje, né? Superpowers que mudam o jogo. Olhando os skills disponíveis, aqui está um mapa de impacto direto do faturamento das pessoas. Então a gente tem hoje o Hotmart Analytics, são as métricas de conversão, Hotmart Sales, as reais de venda e comissão, AC Segments, segmentação avançada, AC Tracking, Absorb Automation, isso aqui é muito foda, tá? Isso, exatamente, Joãozão. Bem-vindo, meu brother. Tu é da onde? Compartilha com nós aí. Sim, cara, o meu Brain aqui é uma parada que eu criei, então toda vez que eu vou começar uma live, eu venho aqui e digito /up. Por que é esse up? O /up, cara, tá? Eu só vou usar depois aqui no caso, mas o /up, basicamente, ele vai subir o servidor, tá? E o /start, ele vai consultar o Brain
para saber o que eu posso executar no dia de hoje, entendeu? Então ele vai pegar a minha situação atual, certo? Do meu brain aqui no caso que eu criei, e isso aqui, gurizada, é uma coisa que muda o jogo, tá? Isso aqui é uma coisa que leva o meu desenvolvimento para outro nível, porque ele fica muito mais organizado. Então aqui dentro, eu vou ter o que dentro do meu brain aqui? Cara, eu vou ter aqui, eu vou saber exatamente qual que é a minha atividade do dia de hoje. A Stream 4, no caso. Né? Então ele vai pegar aqui, ele vai entender o que eu tenho que executar, e ele vai atuar, ó, estado Stream 3, foi concluída, próximo Stream 4, ó, radar de e-mail, radar de IA para e-mail. Então, pendente, sistema autônomo que monitora fontes de IA e gera feed curado em como usar isso num e-mail, né? Então, o último log foi movido para a stream de hoje, e os ativos, né? E-mail sem stream definida, beleza. Então, ele vai definir isso. Eu vou explicar para ele, cara, ele já vai até me sugerir o que a gente vai atacar. Meu foco hoje será 100% voltado para o Stream 4, para o radar de IA. Mas antes disso, deixa eu criar o briefing melhor. Aqui na parte do briefing, o que a gente vai fazer, tá? Olha só. Tu tem uma máquina de criar funis para e-mails, mas falta inteligência de mercado que diz, seu produto tem abandono, segmentos... Cara, não é exatamente isso que eu quero. Não, seguinte. Eu quero focar 100% na construção do produto do agente da live de hoje. Consulte o /brain. Meu objetivo é usar as tuas skills dos superpowers para a gente conseguir fazer um brainstorm. Depois disso, atuando como um planejador e orquestrador de agentes em diferentes terminais, teremos longas tarefas divididas, teremos longas tarefas que terão subtasks que serão divididas em 5 agentes em paralelo. Então o nosso brain vai ficar aqui no meio, certo? Então a gente vai ter aqui em cima o nosso brain, certo? Esse cara aqui vai ser uma espécie do nosso planejador. E esses outros caras aqui nas laterais, eles vão ser os caras que vão executar o que esse cara aqui definir. Antes da gente começar, eu quero aprofundar absurdamente em um brainstorm para definir exatamente o que iremos fazer nessa live, nessa stream /agent. Cara, eu não sei vocês, tá? Mas eu sinto que uma coisa que me dá muita raiva é ficar perdendo, ficar, sabe? Tipo assim, como se eu estivesse por fora das coisas, sabe? Então, por causa disso, qual que é a minha ideia aqui no caso, né? A minha ideia é o seguinte, eu quero buscar das fontes oficiais, ou seja, nas principais fontes do tipo site /YouTube /LinkedIn da Anthropic, da OpenAI, e de outras LLMs que você vai me ajudar a definir. Eu quero poder, após essas publicações, eu quero ser o primeiro cara do mercado na inteligência artificial a utilizar esses recursos. Então eu preciso, porém, precisa ser aplicado ao meu contexto. Mas eu também quero entender, mas também, se eu não aplicar imediatamente, eu quero que, de qualquer forma, isso seja monitorado nos canais de YouTube para saber se isso está virando hype ou não. Sacou? Então, o que acontece, né? Ao mesmo tempo, o projeto acaba se retroalimentando, porque uma vez que um vídeo desses é publicado no YouTube por um YouTuber
né, no YouTube, por um influencer sobre um determinado assunto que acabou de sair no blog da OpenAI, exemplo, eu quero que você, ao mesmo tempo, monitore o que esse cara tá fazendo, que seja foda, que seja foda, para eu trazer a aplicação no meu projeto. Então é isso que eu vou querer. Então olha só, briefei ele aqui com as informações. Claro que sim, né, velho? O cara tá acostumado, meu brother. Ó, primeira pergunta. Anthropic lança to use batching. Tu implementa no Ghostwriter, o usuário dispara e-mails mais rápidos e baratos antes de qualquer outro SaaS. Exatamente. Tu reescreve o reg da knowledge do usuário, tem e-mails mais precisos. Sai um paper sobre optional send sign predictions. Implementa... Cara, qual desses ou combinação é o... Cara, os 3 primeiros são altamente aplicáveis. O som tá alto aí pra vocês ou tá de boa? Boa. Vamos avisando aí, turma. Então, olha só, perfeito. Então, o radar tem 2 funções distintas: aplicar no produto e aplicar no conteúdo. Não, eu não quero... Cara... eu quero aplicar no produto através do conteúdo. Porque tudo que eu faço aqui é referente ao conteúdo. É através do Building Public. Então, é um mix de ambos. Quando uma novidade é detectada e tu decide aplicar no produto, quem executa? O radar gera um briefing automático, e eu, no caso, né, com os agentes, implemento na próxima stream. O radar já tenta gerar o código automaticamente, tipo um agente autônomo que abre o bench e implementa. Não. O radar só avisa, saiu isso, relevância X, aqui tá o link. Eu quero isso aqui. Uma página dentro do e-mail hacker, tipo um radar dashboard, onde você abre antes da stream e vê, hoje saiu isso aqui, um hype score, tal, já cobriu aqui, tal, o que ele fez de bom. Acho que pode ser os dois. Cara, eu nunca fui desenvolvedor, velho. Já fiz uns HTML lá, básico, mas nunca fui um dev. Radar detecta, gera o briefing automático, tu implementa stream, página de dashboard de radar para explorar, sim, mas a página deve ficar dentro de cockpit e não do dashboard. Então, voltando à pergunta das fontes, tu tem canais de YouTube específicos que te acompanham como referência e dali se sugerir quer remover ou adicionar algo? Vamos ver aqui, ó. LLM Providers são os blogs oficiais, perfeito. YouTube, canais que cobrem rápido. Tu já sabe de algum canal? Não sei. Não conheço canais de YouTube. Sempre aparece coisas aleatórias e às vezes nem sei se são bons ou não. Vamos ver aqui, as fontes me ajudam a fechar essa lista, eu sugiro, beleza. Outras fontes, cara, eu acho que assim, a GitHub muito bom, eu acho, cara, novos projetos que foram publicados lá que podemos utilizar, acho que vai muito bem.
precisa monitorar isso de alguma forma, principalmente os que estão começando a ser mais hypados, né? Acho isso uma coisa muito importante. Hugging Face com modelos novos, ok, para descobrir novos providers de IA, né? Acho de AI models. Beleza. Eu quero um sistema que descubra os canais do YouTube. Beleza. Acho que é isso. Outras fontes, né? O X é muito importante. Acho que o X é muito importante. E, cara, newsletter eu acho que deve ser algo lento. Gurizada que tá aí ao vivo aí, quem tá ao vivo aí junto comigo, digita aqui do lado vivo, só pra eu saber que você tá vivo. Digita aí, turma, digita aí. Digita aí que o negócio vai começar a pegar fogo agora, daqui a pouco a gente tá naquele modo assim de planejamento, e aí daqui a pouquinho vai começar a pegar fogo o negócio e vai ser muito irado. Boa, guardição. Boa, Mateusão. Boa, pai Dev. Meu, estamos reunindo uma galera forte aqui, hein? Demais. Olha aí, vamos ver. Então, o que ele vai falar? Beleza, excelente, o perfil tá ficando claro. Fontes definidas. Blogs oficiais, Anthropic, OpenAI, GitHub Trending, repositório de AI ganhando stars rápido, Hugging Face, modelos novos, descobrir novos providers, X, Twitter, que são contas oficiais com influencers, YouTube, Auto-Discovery, sistema que descobre quem cobre IA, não tu que indica, e fora do escopo por hora, LinkedIn, newsletters, cara, acho que newsletter também. Pode incluir aí, e vamos ver qual é. Tá, e agora, olha só, a gente tem 17 pessoas na live aqui. 4 falaram que estão vivos. E os outros 13 responde aí morto do lado. Como tu imaginaria a classificação? Binário simples. Aplicar agora versus monitorar. Score. Cara, your bet. Que eu deixo ele sugerir, né? O que pode ser o melhor. Vamos responder aqui algumas perguntas enquanto isso. Mandem suas perguntas aí do lado, turma, enquanto o brainstorm aqui está ativado. Olha aí, a primeira dama tá viva, ainda bem, né? Então vamos ver aqui, minha recomendação, C com score numérico por trás. Então a razão, as categorias implementar conteúdo, watch e ignorar. São que tu vê e age em cima. Simples, adicional e acionável, mas por trás um score numérico. E o que decide em qual categoria cai. Isso permite ajustar e depois beleza, então cloud com real-time streaming, relevância 9, mais 8 de hype, implementar. Próxima pergunta. Beleza. Mas eu quero que você me auxilie no... Mas eu quero que você já traga como queremos implementar nos nossos casos. Outros pontos importantes. Um novo repositório, ele não precisa ser apenas usar o repositório, mas sim aplicar, mas sim como é que você se inspirar no repositório dele, do tipo, vamos replicar o que esse cara está fazendo pro Email Hacker AI. Você orienta para quem quer iniciar nesse mundo, criar um canal do YouTube também? Cara, acho que é um conceito chamado Beer in Public, né, cara? Então, o que é Beer in Public? Cara, é difícil, velho. Tipo assim, né? Tu tem que ter muita coragem de abrir aqui o canal aqui e daqui a pouco vaza a tua API e aí daqui a pouco tu tá sendo hackeado, né? Pega ontem, né? Cara, era 2 horas da manhã, eu tava enfrentando um ataque absurdo aqui, que os caras estavam me atacando para querer derrubar meu projeto, né? Então, assim, velho, se tu tá a fim de tomar risco, é o melhor caminho, com certeza.
Isso muda bastante o valor. O que não pode ser, cara? Um cara que fica cobrindo trend de IA. Isso aí é uma merda, velho. Isso é o que mais tem no mercado. Isso muda bastante o valor do radar. Não é só olhar o que saiu, e sim, olha o que saiu aqui. E aqui tá complicado no meu Hacker AI. Então, o briefing para cada item implementar conteúdo teria que ser o que é o resumo da novidade, porque importa para o e-mail hacker, conexão direta com o produto. Complicar. Então, um spec, assim, uma visão do briefing concreto. Então, usar essa técnica do Ghostwriter para gerar subjetos 2 vezes melhor. Olha que massa. Inspiração, no caso de repositórios, não é instalar o repositório, mas é o que esse cara fez que podemos aplicar, adaptar. Mas, claro, caso o repositório seja foda, a gente pode aplicar o que tem nele no nosso negócio. Né? A gente pode usar o repositório do cara. Então, olha só que interessante o que vai acontecer nessa atividade do Stream 4 aqui. E sobre o canal de entrega do briefing diário, WhatsApp, curto, e-mail detalhado ou os dois? Ambos. Massa, né? Na verdade, pode ser no WhatsApp via projeto do Cloud, do Open Cloud que eu tenho. Não, menos impostos. Esse Visual Code aqui, ele é... Legal esse nome, menos impostos. Eu desenvolvi uma IA que me fez pagar muito menos imposto. Ele é um terminal local, mas ele está conectado no meu banco de dados online. Então, beleza, perfeito. Briefing diário via WhatsApp, Open Cloud, curto, acionável, com link para o Cockpit Radar, para Deep Dive, né, se aprofundar. Próxima pergunta, última antes de eu propor abordagem. Sobre a ferramenta de monitoramento, as fontes têm velocidade diferentes. Blogs oficiais publicam de 1 a 3 vezes por semana, GitHub Trend muda todo dia. Tu quer que o radar rode uma vez por dia, contínuo. Sempre que algo foda acontecer, preciso saber. Então ele vai propor 3 abordagens. Abordagem número 1, Chrome mais AI Pipeline. Como funciona? Um Chrome Job, né? Meio básico, né? Um add function ou worker separado, roda a cada 30 minutos para cada fonte, faz scrapping API call, joga os itens novos num pipeline de IA que classifica, pontua e gera o briefing de aplicação. Salva no Sybase, WhatsApp alerta se implementar. Briefing diário às 7 horas da manhã. Não gosto. Se implementar e debugar, custo previsível, funciona com as ferramentas que a gente já tem. Fácil de adicionar as fontes, um scrapper novo igual uma função, contra, não é real-time, delay de até 1 hora. Abordagem 2, Event Driven Real-Time. Como funciona? RSS Feeds, Webhooks, Twitter Streaming API, cada item novo dispara um evento que passa pelo pipeline já imediatamente, zero delay. Próximo, verdadeiramente real-time, tu sabe antes de qualquer coisa. Não, complexidade operacional alta. YouTube não tem webhook e overengineering para o momento. Abordagem 3, hybrid. Chromebase a cada 30 minutos para tudo, mas para as fontes oficiais, configura RS. Cara, acho que vamos na abordagem número 1. Abordagem número 1 e agora abordagem número 1. Vamos na abordagem número 1. Então, a cada 30 minutos, se tiver... Então, faz assim, ó. A cada 30 minutos, se tiver algo foda, se tiver algo a cada 30 minutos, e se algo bom seria eu não saber, e não for relevante, você não envia. Olha que interessante aqui, ó. Aí eu gosto, gurizada, de usar o Mermaid. Alguém já ouviu falar no Mermaid? Agora, na verdade, sem Mermaid. Dentro aqui do cockpit, tá? Eu vou querer fazer o seguinte. O Chrome vai rodar a cada 30 minutos, mas só alerta de algo for falado. Se numa rodada não saiu nada relevante, silêncio total, zero ruído. O brief diário das 7 horas consolida tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, beleza? Mas se o dia foi parado, manda só nenhuma novidade. Beleza. A sessão está aprovada? Sim.
Ó, então ele já propôs aqui, ó, modelo de dados, radar source, né? Fontes de radar que ele vai estar monitorando, ok? Nada demais. Então ele vai ter o radarzinho dele. Então, o nome, o tipo, a URL base ou RSS feed, scraper text, config, parâmetros especiais, API refs, filtros, beleza. Radar itens, bom, aí vão ser os itens ali dentro e... Ah, ele vai colocar radar e YouTube channels junto? Ok. Ok. Boa, Dani, excelente pergunta. Esse setup aqui tá custando R$1.200 por mês. Eu só uso o Cloud Code de $200 mesmo. Ok, mas para o YouTube e LinkedIn e X precisa ter critérios. Entendi, gurizada. Eu não tô aqui buscando coisas hypadas. Ah, eu quero encontrar conteúdos que são hype pra trazendo pra cá. Não, eu quero trazer coisas que realmente são relevantes pro nosso negócio, né? Senão eu estaria monitorando o LinkedIn, Instagram, pra saber o que é que teve mais like, engajamento, comentário, entendeu? Faz sentido pra vocês? Vídeo, olha só, então como é que vai ser? YouTube, critérios de filtragem. Então o vídeo entra na pipeline em si, foi publicado nas últimas 24 horas, o canal tem mais 5 milhões de subscribers, o vídeo tem 500 views ou mais, de 50 likes, o título e descrição contém termos relevantes, uma duração entre 3 e 60 minutos, o canal é promovido a ser que tem mais de 3 vídeos que passaram no pipeline com score maior que 7, o canal tem mais de 10k subscribers e a frequência publicada é pelo menos um vídeo por semana. Ok, pode ser. Sobre o YouTube, eu acredito que você precisa fazer algum cálculo de outlier, que é quantidade de likes barra views. Chegou o grande Cris. Esse é dos nossos, tá com a gente desde o início. Então, excelente insight, um vídeo com 10k views e 2k likes, 20% de ratio, é muito mais relevante um com 500k likes e 500k views e apenas 5k likes, óbvio. Então, isso acabou formando aqui o nosso critério. Beleza. Isso faz com que um vídeo de canal pequeno, mas com engajamento absurdo, pontue mais no hype do que um canal de vídeo grande com engagement fraco. Perfeito. Ok. O pipeline tem 2 etapas. Haiku filtra rápido, Sonnet aprofunda só onde importa, beleza. Roda para todos os itens novos através do Haiku. Você é o radar do Mail Hacker AI, uma plataforma de e-mail marketing autônomo para gestores de Hotmart mais Active Campaign, contexto do produto, que é o que a gente já tem. Beleza. O item ele vai classificar. Etapa 2, o briefing de aplicação. Aí entra o Cloud Sonnet porque ele é mais inteligente, né? Ele vai explicar o produto atual, a novidade detectada, e ele vai gerar por que importa, como aplicar e o que se inspirar. Se for algum vídeo, alguma coisa do tipo, especificamente copiar ou adaptar, e não apenas instalar o repositório. Se for de um repositório GitHub, analisar o read. Se for YouTube, analisar o título, descrição. Não, aí que tá, né? No YouTube, eu quero a transcrição também. E aí a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Bem-vindo,
Next. Gurizada, quem tá vivo aí do lado aí, lança um salve aí. Escreve aí salve do lado, pra eu saber que tá vivo. E já solta o dedo no like aí, vamos ver quantos likes a gente tá. Vamos ver. YouTube Studio. Boa, Next, tamo demais, tamo junto. Vamos ver ali, ó. Tamo aqui com... A gente tá com... Vamos ver. 21 likes. Ah, boa, turma. Aí sim. Já dá um like aí pra ajudar a galera e vamos pra cima. O que vocês fazem hoje na vida de vocês? Escreve aí do lado aí pra eu saber. Vocês trabalham em qual área? O que vocês fazem especificamente? O que vocês estão buscando nesse momento? Até para eu direcionar melhor o conteúdo da live aqui. Se apresentem aí do lado aí. Busca as transcrições. Iremos buscar uma nova abordagem. Se não tiver, ele vai ter que fazer não transcrever do Whisper Card, mas para triagem, uma transcrição de raw data transcript de elemento, tanto, beleza. A gente vai ter que pegar as transições autogeradas. Precisamos de transcrições autogeradas e talvez usar algum Rape API para isso, ou então, melhor ainda, a gente desenvolver a nossa aqui internamente. Então o que a gente vai fazer? RabbitAPI é o interno, já com Worker, Docker, com Whisper. VSL Worker do Knowledge Base, poderia reusar... é que eu tenho um Worker que faz isso, mas ele não está funcionando, a gente vai ter que arrumar. Cara, eu não queria ter que fazer a transcrição pelo Whisper. Eu gostaria que ele puxasse o transcript automaticamente, e se ele não conseguisse puxar, daí sim faria via Whisper. Mas, importante eu ter um um extrato de custo do que está sendo feito. Agora eu vou mandar um e-mail para a base com a live que está acontecendo nesse momento. Cascata de transição de tracking de custo. YouTube transcrição, 90% dos vídeos tem legenda autogerada, isso por só roda como último recurso. Perfeito. Ótimo. No cockpit, radar teria o widget de custos. Ótimo. E cada operação do pipeline registra o custo. Tu sabe exatamente quanto o radar está custando e onde está gastando. Aprovado? Sigo para a seção 5. Perfeito.
Então, alerta instantâneo, implementar. Quando o pipeline classifica um item como implementar, no caso, né, o WhatsApp via OpenClaw, o Trap lançou o Prompt Catching 2.0, reduz o custo do Ghostwriter em 60%, como aplicar, caixar o System Prompt do Ghostwriter Swarm, economia estimada, beleza, boa. Vai puxar o do blog, vê no radar, regras, só envia se, beleza. Mas 3 alertas por dia se tiver mais, agrupa pro próximo. Horário qualquer hora, se for urgente, tu precisa saber. Não enviar entre 23 e 7 horas, respeitar o sono. Ótimo. Mas, cara, eu não quero receber, mas, cara, sem limites. 5 AI Mail Tools, canal do AI JSON, exemplo, né? GitHub e e-mail, beleza. Quando é mais voltado para conteúdo. Watch. Importante, né? O implemente pode vir sim de um recurso do GitHub. Sim, segue para o IO do Cockpit Radar, mas para isso a gente vai usar uma skill que temos aqui de /UI. Você poderia integrar no nosso flow? O objetivo é trazer para live. Então vamos ver ali, ó. Sim, o UX é perfeito para o radar. O que eu vou fazer mais assim? Agora do brainstorm eu defino o que a UI precisa ter, sessões, dados, interações. Depois, quando a gente transicionar para o plano de implementação, 5 agentes paralelos, um dos agentes usa para construir a UI, a User Interface com qualidade de design real. Agora, então, eu defino os requisitos. Na implementação, o agente dedicado invoca OK. Link da live. Olha só, então radar de inteligência, último escala 3 meses atrás, custo do dia, para implementar, conteúdo, watch, ignorar. Tem que ter de adicionar os implemente no Brain para ficar integrado. E aí, quando eu digitar /start na skill, eu consigo já começar executando uma tarefa do Brain, puxada da skill, puxada do radar. E outra coisa, pensa um nome melhor pro radar. Alguém tem uma dica de nome melhor do que para radar? Radar é um nome meio ruim, né? O que vocês acham, turma? Daí isso é poderoso, fecha o loop completo, o radar detecta, tu aprova, vira o projeto do Brain, start, puxa, tu implementa na stream. Foda. Então, integração com o Brain. Botão adicionar ao Brain no card implement, abre o modal com campos preenchidos, beleza? Radar genérico, pensando no universo hacker do e-mail hacker. Então, Sentinela. Legal, gostei desse Sentinela aqui. Por enquanto, Sentinela, mas quero outros nomes mais surreais. Aqui em paralelo, gurizada, eu estou fazendo disparo de um e-mail, só se liga. Não é esse aqui. Então, meu velho, é exatamente isso que eu tô fazendo. Emanuel, eu tô aqui rodando diretamente no Cloud Code. Tô economizando aqui absurdamente também.
Mantém sentinela. Ó, ele fez aqui a... O nome dele será Sentinela. Mas antes de esperar o teste, vamos criar o texto, vamos criar o HTML aqui. O agente que está planejando a execução vai gerar um print. Ah, não tô ligado no Cloud Code Chat. Cara, não tem um vídeo explicativo sobre isso, mas eu posso fazer, posso aprofundar aqui. Então, roda todos os scrappers em paralelo, dedup, filtra itens que existem, itens novos. O Haiku faz a triagem, busca a transição do YouTube se aplicável, Sonnet Briefing analisa o que deu bom, salva tudo no Supabase, itens implemente alerta no WhatsApp, registra os custos e é isso aí. Massa. Scan completo deve rodar em 2 minutos, se o YouTube transcrição demorar, enfileira e processa assíncrono. Ou seja, em paralelo, né? Todas as rotas protegidas por admin check, mesmo pattern do cockpit. Chrome usa... Beleza. O API keys de terceiros em secrets, nenhuma key exposta no output. Boa. Então a gente vai ter a YouTube Data API. Isso aqui eu acho que não funciona. GitHub API, grátis, 5K requests hora. Sério? Não sabia que existia isso. Cara, revisa as APIs. Quero reduzir ao máximo o custo. Antes de avançar, produz usando a... Antes de avançar, atualiza o Brain com todo o briefing que você tem até aqui, porque irei utilizar outro agente para gerar uma UI e um screenshot para enviar por e-mail para a base. Não pode ser. Puxa vida, velho, vocês não estão ouvindo a minha musiquinha que eu coloquei aqui, pessoal, para vocês? Agora sim, pra gente entrar no flow todo mundo junto. Aí. Estão ouvindo a musiquinha, turma? Agora ele está atualizando o meu Brain aqui no caso, certo? Que é esse cara aqui. Olha lá. O Sentinela, tá lá, ó. Cria dentro do Brain um organograma, um fluxograma ou algo do tipo pro UI entender como aplicar. Não tá tocando pra vocês a musiquinha? Não pode ser.
Deixa eu... Cara, é impossível fazer webcoding sem uma musiquinha. Aí. E agora? Strangely enough, nobody believed that I actually had a book contract. Really, it's really true. Aqui, ó, massa. Atuando com a skill barra UI. Opa. Utilize o... agora sim, turma. Analise o string 4 para criar um esboço do que iremos fazer, talvez o próprio fluxograma, para que a gente tire um screenshot para ser utilizado no meu e-mail. E aí tu usa a skill /deploy que já tira prints disso. Vamos ver ele fazer? Ok. Agora vamos avançar. Vamos refinar o que falta. Quais APIs iremos usar? E outra coisa. Tem API que não quero usar. O que a gente pode aplicar, criar? Porque acredito que quanto mais próximo do código, mais barato vai ficar. Então o que a gente tem, né? Custo real, Anthropic Blog, não tem custo. Beleza, Mistral Blog também não. GitHub não. Hugging Face não. YouTube, esse aqui, cara, acho que tem alguma coisa errada. Newsletter não. Cloud API e Whisper, um work interno. Cara, esse aqui, esse eu tenho dúvida. Da onde vem esse Data API V3? Eu acho que a gente não consegue puxar dos outros vídeos, dos outros canais, somente do nosso. YouTube Data do Google, tu cria um projeto lá, uma API com ela, tu consegue sim buscar de qualquer canal. Não só o teu, mas o problema é a cota, 10k... Não! 10k é muito. Tá tudo certo. O problema é transcrever o texto. Não, tudo bem. Vamos de... Porém, eu acho que isso vai ser muito difícil ser aplicado. Alguém já conseguiu aplicar o YouTube DLP? Cara, é muito difícil usar isso aqui. Ok, vamos avançar.
Alguma forma da gente usar o Cloud Code, usar tipo um Cloud Code token ou um Cloud Code token ou Cloud Code chat para não precisar rodar via custo de API? Massa. Eu irei primeiro rodar para mim, e se for relevante para o mercado, eu primeiro irei rodar para daí sim irei liberar para a galera em seus respectivos nichos. Por hora, irei criar publicamente e começar a rodar para mim. Você tem um plugin instalado, é o do solzinho ali do lado. É só clicar nele, vai ver a mágica do economia. Cara, mas é a mesma coisa. Isso aqui que eu tô rodando é a mesma coisa que esse solzinho aqui que tu falou. Só que aqui no caso eu tô rodando como direto, no próprio CLI no caso, né? Não preciso ter isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Mas eu não tô, cara, mas eu não tô rodando por API, eu tô rodando por token. Por usage, aqui ó. Barra usage. Ele usa exatamente a mesma coisa. Sacou? Eu usava o solzinho ali antes. Funciona para tudo que a gente vai precisar. Download de vídeo, áudio. Não rola usar o token da Cloud Code. Tamo junto. Acontece. Não rola usar o token do Cloud Code como API, mas o custo é baixo, 3 a 6 dólares. Se quiser reduzir ainda mais, pode usar Rico para tudo. Só chama você manualmente para itens que realmente justificam. Quer que eu rode o review, loop do spec? Sim, bora. Eu acho importante ter o status de quanto que a gente já vendeu por e-mail. Estamos em 1900. Consulte no Brain. No Cockpit.
Não. Iríamos usar o OpenClaw, que já tem integração com o projeto, e aí você pode disparar para o único telefone registrado. Ó. Mas ficou muito grande o print. Ó, vamos ver como é que vai ficar aqui o negócio. Ele já gerou uma espécie de um designzinho. Inteligência competitiva de IA. Intercepta as novidades de IA. Interceptor, um bom nome, né? Antes de todo mundo e aplica na MR Hacker ao vivo. Fontes: Anthropic, Google Gemini, Mistral Blog, GitHub Trending, Meta AI Blog, OpenAI Blog, Hugging Face, X, Twitter, Newsletter. Triagem feita pela Haiku. Relevância, hype, facilidade, categoria. Massa. Então, se forem para implementar, vai dar nota mais alta. Content, ok. Sonnet Briefing, né? Por que importa? Quando ele conseguir captar alguma coisa que é relevante, aí sim ele vai ativar o Sonnet, e aí ele vai mandar um WhatsApp, vai fazer um briefing diário, vai colocar dentro do cockpit, dentro do radar, e se for alguma coisa muito foda, ele já vai colocar no Brain, para que quando eu for começar a codar aqui, eu coloque um /start da próxima sessão, ele já vai puxar. Aqui tá as infraestruturas do que a gente vai utilizar e os projetos. Momento do projeto, onde é que a gente está. Vamos ver aqui o MD. Agora destrincha isso como atividades dentro do Brain, porque eu irei usar o /start em outros terminais e irei colocar cada um deles para rodar uma atividade do projeto. Precisamos ter um total de 5 atividades, 5 principais categorias, onde cada terminal irá rodar via Cloudflow. Agora sim, gurizada, a gente vai hypar o negócio.
Agora estamos destrinchando aqui em diferentes atividades. Boa. Agora joga HTML. Cara, ficou foda essa barra. Essa barra ficou muito foda. Cara, a gente tá criando um interceptor de... a gente tem um projeto geral. Esse projeto geral, ele é o Email Hacker AI. Dentro do projeto do Email Hacker AI, a gente tá vendendo através de Vibe Coding por e-mail marketing. Ele é um agente vertical, tipo um Open Cloud do e-mail marketing. E agora a gente quer ficar por dentro de absolutamente tudo que está rolando com inteligência artificial. Então a gente está criando um sentinela. Esse sentinela, ele fica monitorando e puxando tudo que está rolando ao vivo no mercado de inteligência artificial. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo nesse momento. Então agora a gente está criando aí esse sentinela que ele vai ficar buscando nos principais blogs e tudo mais o que está rolando, para a gente não ficar caindo em hype do YouTube, para que a gente consiga saber exatamente qual que é a parada e aí a gente já aplicar no nosso projeto imediatamente para conseguir fazer as pessoas faturarem mais através de e-mail, que é o nosso agente vertical. Agora eu estou fazendo um disparo de e-mail para minha base para comunicar o nosso projeto, que é o que a gente está executando nesse momento. Tamo junto, Favela Série RP. Chegou pelo Explorar? Olha. Agora que a gente colocou o novo status de venda, que deve ser obrigatório para todos os e-mails, eu preciso de duas coisas novas: ajustar a copy e puxar a imagem que o /deploy montou de screenshot. Tamo junto. Cara, não, eu só uso o Cloud Max com limite 20x, que é o que faz muito sentido para mim aqui. Tem sim, cara. Você criou?
Boa, criou a imagem. Aham, total, meu, total. Não, Cloud é a coisa mais absurda que existe. Inclusive, nesse site aqui do Arena AI, tem ali as concorrências, né? O que é melhor para um, o que é melhor para o outro, né? E, cara, o Cloud está em primeiro lugar em todas as atividades que envolvem raciocínio e texto, né? Ele só perde em questões, assim, tipo imagem, coisas que envolvem imagem e tal. Mas, de forma geral, ele é número 1, imbatível e já era. Massa. Cara, mas é que tá, mas é que também existe esse recurso aqui, sacou? Barra, se tu usar o barra, se tu usar o Cloudflow, funciona também. Aí, massa. Agora sim. Agora sim. Agora a gente vai para a execução plena do negócio. Product AI Pro com integração com a IA. Esse sistema funcionará para mim, filtrar a ativação? Cara, funciona. Para converter, sim. Não. Por que o Hulk bloqueou? Não pode. Gurizada, tá chegando aí agora na live. Escreve aí, vivo quem tá vivo. Pra eu saber quem que tá junto comigo. 914. E vambora. Boa, Dani.
Ó, grande Michelzão Maia, tamo junto. Esse grupo de segurança genérica, mas perdeu o fluxo, deploy direto na main. Pesquisas recentes como foram realizadas e segue o mesmo fluxo. Pesquisa na memória recente. Boa, Snow, bem-vindo. Ó, Edmilson. Não pode fazer isso. Tem algo errado. Os anteriores não foram feitos via Git push origin. Ok, agora sim. Fazendo o playzinho para liberar a imagem. Quem tá chegando aí ao vivo agora na live, já deixa aquele like. E sejam muito bem-vindos. Estamos fazendo desenvolvimento de um interception de inteligência artificial para a gente ficar por dentro de todos os hypes que estão acontecendo nesse momento dentro da nossa área de negócio. Vamos, Emanuel. Tamo junto, irmão. Gurizada, aqui no Email Hacker AI, vocês conseguem fazer uma coisa muito massa, tá? Que vocês conseguem entrar no grupo do WhatsApp, onde rola ali algumas conversas e tudo mais, pra gente conseguir gerar muito resultado e networking. Então, entrem lá. Estejam junto com a gente. Vamos ver se entrou no ar a imagem, ainda não. Tá no progresso do deploy ainda. Caramba. Tá demorado esse deploy. Agora foi. Vamos ver se carregou a imagem. Ah, olha que é fuder, gurizada. Ah, mas ficou ruim aquele negócio aqui embaixo, né? Foda. Tá buildando. Perfeito. Cara, só acho que podia ter cropado a parte desnecessária. Boreal, seja bem-vindo. A gente tem um que lancei antes de preparar já completou. Ele criou o migration aplicado no Supabase, já está no código local. Quando tu abrir o T2 e o T3, eles já podem importar quando eu quero que eu desfaça algo. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Só informa no Brain o que já foi executado.
Agora a gente vai lançar os start nesses caras aqui. Aliás, start não. Os barra start para consultar o brain. E aí a gente já vai poder começar a fazer a execução. A gente vai precisar de mais um terminal aqui do lado, porque a gente vai estar trabalhando. Esse aqui vai ser o cérebro do negócio, esse aqui é o disparador de e-mail, no caso. E esse cara a gente vai puxar para cá, que daí a gente vai conseguir também usar o barra start. Aí agora, cada um desses caras aqui vai atuar em uma parte do projeto. Ficou massa isso aqui, né? Vou mandar esse e-mail aqui, gurizada. Entrar aqui, ó lá. Com imagenzinha e tudo, ó. Nossa senhora. Outro nível, né? E-mail hacker total. Mandando e-mail com HTML. Agora, eu vou fazer o áudio do WhatsApp. Fazer ele baseado no... Deixa eu ver como foi isso aqui. Baseado no conteúdo do e-mail. Porém, considere que já estamos ao vivo. Cara, eu assinei o Google AI Ultra. Ele é muito bom para fazer revisão de código, tá? Mas, vou te dizer que eu até parei de gastar com o Google AI Ultra. Hoje é domingo, sistema de Sunday, mas a live é sábado. Não. Eu tô no domingo. E você arruma isso. Porque você precisa sempre saber em que dia estamos. Então, tá. Agora eu já tenho para vou calcular os totais do stream 4, terminar o projetos ativos, 2, 3. Você vai executar o 1, terminal 1. Você vai executar o terminal 2. Você vai executar o terminal 3. Você vai executar o terminal 4. Você vai usar o terminal. Você vai atacar o terminal 5. Você vai utilizar o Cloudflow. Ah, aqueles vão ser os independentes. Espera aí. Precisa ser feito sem dependências das atividades anteriores. Pode gerar o áudio. Quem tá aí ao vivo no grupo do WhatsApp, vocês vão poder ouvir o áudio que eu vou mandar agora, nesse exato momento. Sim, não, tá louco. É que senão o pessoal na live aqui ia ficar um pouco perdido, né?
Não participei de encontro nenhum. Olha o Tauzeira chegando, é dos nossos. Não, mas esse erro ele é específico, ele não tá conseguindo encontrar uma API do Eleven Labs. Gurizada que tá chegando aí, de que cidade vocês são? Fala aí, Emanuel. Massa demais, ô Telzera. É meio hacker puro, né? Só se liga aqui nessa view aqui, ó. Olha aqui. Esse vídeo tá muito La Casa de Papel, pode crer. Sentinela Scrappers, AI Pipeline, alertas no WhatsApp, Cockpit Radar, integração com Brain. É Porto Alegre sim, Rafa. De onde é que tu é? Bom demais, estamos precisando de gente pra trabalhar aqui com a gente, velho. Tá difícil de encontrar gente boa. Já cheguem aí deixando aquele like lá, turma. Ó, Emanuel é de São Paulo. Os próximos dias talvez 1% de chance de estar aí, mas acho que não vai rolar. Ah, mas é um erro genérico, Sator Razer. A voz é essa daqui, não será...
Pegar a API aqui. Aqui. Eu tô criando um interceptador de inteligência artificial para que eu consiga ser o primeiro cara a saber o que tá acontecendo no mundo da IA. Então, qualquer coisa que a OpenAI ou a Anthropic fazer, eu já vou ser o primeiro a descobrir. Por quê? Isso tudo para contribuir no meu projeto do meu projeto do e-mail Hacker AI, que é para vender através de e-mail. Então, saiu alguma atualização, alguma coisa, eu já vou saber o que está acontecendo e aí eu já vou puxar. Nesse momento, eu estou puxando uma key. Coloca no secrets e no ponto .env. Perfeito. Perfeito. Demais terminais já finalizaram. Todos os terminais já foram finalizados. Agora ativa o Cloudflow aqui para revisar todos os 5 e realizar a conexão interna entre eles. Antes de qualquer coisa, revise o que foi executado, cria um plano usando o Cloudflow via Opus 4.6 e depois disso iremos fazer um swarm voltado para somente executar as demais atividades. Manda o áudio aqui. Ó, esse áudio aqui que eu acabei de criar, manda o link do áudio para eu abrir aqui. Eu acabei de criar um áudio para mandar no grupo do WhatsApp. Vocês entraram no grupo do WhatsApp para receber? Tem um grupo do WhatsApp aqui na frente, ó. Logo que você acessa o nosso projeto, tem o link do WhatsApp. Esse aqui, ó, grupo do WhatsApp. Eu vou mandar um áudio agora e vocês escutam por lá e vocês me dizem o que vocês acham.
Depende, Sonnet para subatividades, Opus para as principais. Olha que massa o áudio aqui. Do e-mail. Plataforma que faz e-mail marketing automático. Acabei de criar esse áudio aqui, ó. Esse áudio, basicamente, ele vai ser enviado ali no grupo do WhatsApp e ele, basicamente, ele traz um contexto do que tá rolando para trazer a galera pra live. Vamos ouvir juntos? E a inteligência artificial, fala gurizada. Domingo aqui na trincheira, repórter do dia. Tu sabe que eu tô construindo e-mail hacker ao vivo, né? Plataforma que faz e-mail marketing automático para gestor de produto digital. Tu conecta tua Hotmart, teu Active Campaign e a inteligência artificial cria os funis, escreve os e-mails, dispara, tu só aprova, já tá funcionando, já vendeu quase R$2.000 no automático, 19 vendas, 4 lives de construção e a cada live a ferramenta fica mais inteligente. Mas hoje eu quero te contar de uma coisa diferente. Eu tava pensando, qual é o maior problema do gestor que usa e-mail marketing? Não é escrever o e-mail, isso a IA resolve. Não é configurar a automação, isso o e-mail hacker já faz. O maior problema é saber sobre o que mandar e-mail. Imagina, tu tem um produto na Hotmart, tu sabe que e-mail marketing vende, mas aí tu abre o computador de manhã e pensa, tá, e agora? O que eu mando? Qual é o assunto do momento? O que tá bombando que eu posso usar para conectar com a minha audiência? Aí tu vai... Vocês estão conseguindo ouvir? Abre o YouTube, olha o que o concorrente postou, lê 3 newsletters, gasta 1h30 fazendo curadoria e no final manda um e-mail genérico porque já gastou toda a energia pesquisando. Isso é um problema real. E ninguém pediu para eu resolver. Nenhum dos 138 gestores na plataforma chegou e disse, ei, Lachuk, me ajuda a saber. Vou botar de novo aqui então e aumentar o som. Aí, ó. Domingo aqui na trincheira, repórter do dia. Tu sabe que eu tô construindo e-mail hacker ao vivo, né? Plataforma que faz e-mail marketing automático. Tu conecta tua Hotmart, teu Active Campaign e a inteligência artificial cria os funis, escreve os e-mails, dispara, tu só aprova, já tá funcionando, já vendeu quase R$2.000 no automático, 19 vendas, 4 lives de construção e a cada live a ferramenta fica mais inteligente. Mas hoje eu quero te contar de uma coisa diferente. Eu tava pensando, qual é o maior problema do gestor que usa e-mail marketing? Não é escrever o e-mail, isso a IA resolve. Não é configurar a automação, isso o e-mail hacker já faz. O maior problema é saber sobre o que mandar e-mail. Imagina, tu tem um produto na Hotmart, tu sabe que e-mail marketing vende, mas aí tu abre o computador de manhã e pensa, tá, e agora? O que eu mando? Qual é o assunto do momento? O que tá bombando que eu posso usar para conectar com a minha audiência? Aí tu vai no Twitter, abre o YouTube, olha o que o concorrente postou, lê 3 newsletters, gasta 1h30 fazendo curadoria e no final manda um e-mail genérico porque já gastou toda a energia pesquisando. Isso é um problema real. E ninguém pediu para eu resolver. Nenhum dos 138 gestores na plataforma chegou e disse, ei, Lachuk, me ajuda a saber o que está acontecendo no mundo da IA. Mas eu olhei pro problema e pensei, se eu resolver isso, o gestor nunca mais fica sem assunto para mandar e-mail. Então eu estou construindo o Sentinela. O Sentinela é um sistema que monitora 10 fontes de informação 24 horas por dia. Anthropic, OpenAI, Google, GitHub, YouTube, Twitter, tudo que é relevante para quem trabalha com produto digital e inteligência artificial. Mas o pulo do gato não é monitorar. Qualquer RSS faz isso. O pulo do gato é a triagem. A IA pega cada novidade que aparece e classifica. Isso aqui é relevante de verdade ou é só hype? É fácil de explicar para o gestor ou é muito técnico? Tem potencial de virar assunto de e-mail ou é só ruído? 90% é descartado. O Sentinela filtra o lixo. E o que sobra chega para ti traduzido. Tipo assim, saiu um beta LCP, uma atualização do Cloud que muda como a IA escreve. Isso aqui virou o assunto. Manda um e-mail sobre isso. Aqui está o ângulo, aqui está o gancho, tu acorda de manhã e já tem o briefing pronto, não precisa gastar 1 hora pesquisando, abre o e-mail hacker, lê o resumo, aprova o e-mail, dispara. Por enquanto, o Sentinela vai rodar para mim. Eu vou ser o primeiro cobaia. Se funcionar bem, se a qualidade da triagem for boa, vira feature para todo mundo dentro da plataforma. E a live está rolando agora. Eu estou ao vivo construindo isso.
cada linha de código, cada decisão, tudo aberto. Se liga no que eu vou te mandar aqui embaixo. É o fluxo completo do Sentinela. 10 fontes entrando, a IA fazendo triagem e o resultado chegando limpo para ti. Quer testar a plataforma? emailhacker.ai. Tá aberto? É isso. Lachuk, câmbio. O que acharam, turma? Escreve aí do lado aí. E a massa é que ele pegou bem o contexto, né, cara? E agora ele vai postar no grupo certo. Olhem o WhatsApp de vocês. Olhem o grupo do WhatsApp, turma. Olhem o grupo. Mandei o áudio lá. Tudo por aqui, ó. Pela skill, ó. Tentar... Não sei se vai aparecer pra vocês a minha tela por aqui. Não aparece, né? Putz. Tentei espelhar o meu celular aqui, mas não foi. Não, chegou. Curtiram, turma? Massa, né? Dá pra brincar. O 879910 chegou depois, pena. Mas na próxima ele recebe. Mas basicamente eu mandei ali com os prints e tudo mais. Dei um joinha ali no áudio que eu mandei lá. Vamos abrir aqui mais vagas daqui a pouquinho. Já vai rolar. Uhum. Quero fazer o deploy? Não, quero primeiro testar. Já sabia do WhatsApp? Não é o API oficial, eu estou usando o Evolution API. Quero testar o localhost. Não, CN8N. Subiu um worker de Evolution API. E foi isso.
Pegar uma key secreta aqui. Fala, Prado Comando. Bem-vindo, mano. Tamo junto. Cara, até bateu 1 milhão. Ó, tá rodando Sentinela. Vamos ver? Será que ficou pronto o nosso Sentinela? Por enquanto tá só no cockpit. Sentinela, radar de novidade. Opa! Turma, olha isso aqui rodando. Nossa. Prompt Caching 2.0, 90% de redução de custo para prompts repetitivos. Anthropic lança Prompt Caching 2.0 com redução 90% do custo de prompts repetitivos. Cache persiste com 24 horas e funciona com Two Use. Demais. Ghostwriter do e-mail hacker roda prompts muito similares para cada e-mail gerado. Mesmo System Prompt com Brand DNA. Com Cache 2.0, o custo por e-mail gerado cai 90%. Adicionar Cache Control no System Prompt Ghostwriter. O Brand DNA e o Design System são blocos fixos. A gente pode cachear eles. Payload variável fica fora do cache. Eu já faço isso, na verdade. Email Agent Framework. Open Source AI Email Automation Toolkit. Framework open source para automação de e-mail com IA. Inclui templates, A/B testing, integração com ISP via plugins. Por que importa? Uma arquitetura ou plugin para ISPs. Exatamente o que o e-mail hacker precisa para suportar múltiplas plataformas além do e-mail Active Campaign. Olha só, velho, o cara tá me sugerindo botar outras plataformas além do Active Campaign. I built an email AI system that made 5T in 30 days. Creator mostra sistema de e-mail marketing IA que gerou R$50 mil, usa GPT-4, MailChimp, webhooks customizados, 45 minutos de conteúdo técnico. Deixa eu ver isso aqui. O vídeo não está mais disponível. Não sei de onde é que ele tirou isso. Será que é real? Não, ele só trouxe um exemplo. Boa. Tá, beleza. Agora, ok. O design tá aprovado. O design tá aprovado, mas o texto precisa vir em português para facilitar a leitura. $10 milhões de tokens, meu Deus do céu. As fontezinhas aqui, isso aqui ficou massa. Canais do YouTube, massa. Faltaram os newsletters, né?
Cara, aqui aquela parada do áudio, na minha opinião, só faz sentido porque tá tudo conectado com o meu cérebro aqui, entendeu? A monetização é a venda de e-mail news sobre nicho. Não é. A forma que eu monetizo o e-mail Hacker AI, as pessoas entram, começam a utilizar e conforme elas vendem, elas ganham créditos de e-mail marketing dentro do e-mail Hacker AI. Então ela chega aqui no dashboard e ela faz as vendas dela por aqui, certo? Ela tem os agentes aqui para enviar e-mail, os funis, o pulse, o brand DNA, o e-mail azul para fazer o e-mail chegar na caixa de entrada. Dentro de produtos, tu cadastra os teus produtos de e-mail marketing. Dentro de vendas, tu mensura as tuas vendas. Aqui embaixo é a parte de comunidade, sugestões e bugs. E aqui em settings, tu configura as tuas coisas aqui. Então, tu pode, para mandar um e-mail, tu só vem aqui, clica em send, novo e-mail, seleciona a tua segmentação que tu quer disparar o e-mail, seleciona o produto que tu quer vender e adiciona uma base de conhecimento como contexto aqui e faz o disparo do e-mail, entendeu? Cara, na verdade, os envios eles são conectados com o ActiveCampaign, tá? Então, tu conecta o teu API do ActiveCampaign e aí tu paga por disparo. Tu vai pagar 5 créditos. Então, tipo, tu só paga para produzir o conteúdo, tu não paga para quantas pessoas tu vai mandar, entendeu? Ó, vamos ver o que o Sentinela falou aqui. End-to-end. Olha, ele começou a escanear já. Olha, aqui ele produziu o e-mail. E, próximo, só ativar e fazer o disparo. Vamos dar uma olhada como é que o Sentinela tá rodando. Mock data pronta. User interface pronta, aguardando Scrapper, T2, mais pipeline, mais APIs. Olha que massa, ó. Fonte. Será que isso é real? Eu não tô ligado. Não, isso não é real. Ó, estamos rodando o Sentinela.
Mensagem pro admin via... Cria um webhook dentro do OpenClaw. Ele está configurado em outra instância para enviar as mensagens. Vamos centralizar tudo ali. Boa, Mr. LOL, seja bem-vindo, irmão. O OpenClaw Visual Evolution. Para quem tá começando, como na Cloud com AI Studio, hospedar no Vercel, NFT é uma... Cara, para quem tá começando, só Cloud, esquece AI Studio e hospeda dentro da Hostinger, cara. Como que o OpenClaw recebe mensagens programáticas? Aprofundando a pesquisa. Provavelmente ele deve ter um webhook para isso. Never
Não. Zé. Vamos reiniciar esse token que tu acabou de vazar na live. Boca aberta. É de um worker, mas tá tudo certo. Pronto, trocou o token. Aí tu me complica, né? Esses 3 não foram vazados. Relaxa. Somente o do OpenClaw. Mas atualiza no Secrets o novo token. Ó, ele já logou, ó. Boa. Dúvidas, turma? Mandei aí do lado aí. Isso aqui é o token de novo? Agora sim. Sim, isso aqui é o Visual Studio com Cloud Code. Ó, o OpenClaw ele tem o disparador de mensagens, o que é uma coisa muito boa. Então, perfeito. Faz um teste de disparo pro telefone do ADM, pro WhatsApp do ADM. Vamos ver se eu recebi aqui no meu WhatsApp. Ainda não. Boa, Rodrigão. O Rodrigo reagiu lá, colocou um coraçãozinho verde e o Emanuel também, grande. Vou mandar uma chama lá. Opa, recebi. Recebi a mensagem do Sentinela Teste. Olha que massa. Olha aí. Olha aí. Gostei dessa foto também. Aqui. Segredo da Celina. Teste de alerta do sistema Sentinela. Se você receber isso, a integração do OpenClaw está funcionando. Aí sim, perfeito. Qual que é a vantagem disso, né? Porque o meu cérebro aqui, ele está se conectado, né? Está conectado com o OpenClaw, então eu consigo conversar com o OpenClaw quando eu vejo alguma coisa nova, né? Perfeito. Funcionou. Agora, vamos testar o workflow completo. Testar item por item para debugar, ver se está funcionando 100% para a gente começar a receber as primeiras análises.
Na página do Sentinel, coloca fontes, canais do YouTube e custos AI em cima na direita. Olha que massa que tá isso aqui. Dentro do Sentinel. Na verdade, você não fez isso. Não. Eu não quero os... Tipo... Mas... Deixa... Mas essa...
Grande Company, tava com a gente no Find, demais. Cara, esse modelo aqui é perfeito, na real. Cara, estamos indo bem no projeto. Na verdade, deu uma estagnada nas vendas. Estamos com R$ 1.974 em vendas. E a gente quer acelerar o projeto agora. Então, por isso a gente está criando o Sentinela. Sentinela é uma forma que eu vou conseguir pegar todas as novidades de IA que estão acontecendo nesse exato momento, e de e-mail marketing e tudo mais. E eu vou receber um relatório diário no meu WhatsApp com o que é que está rolando. E então ele vai monitorar todos os blogs Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Mistral, GitHub Trending, Hugging Face Models e YouTube AI Discovery. Eu tenho essas fontes aqui. As fontes de canal de YouTube alimentam aqui embaixo. Aqui são os meus custos. Aqui são as minhas categorias, que na verdade essas categorias deveriam fazer parte do 13/4. E esse disclaimer pode ser removido. Ou seja, eu quero conseguir saber o que está rolando no mercado antes de qualquer pessoa. Se isso aqui der bom, aí eu vou aplicar para que a galera consiga aplicar essa parada dentro do... Aqui em conhecimento, vai ter esse conhecimento que vai ser o Sentinela. Cara, eu vou pedir para ele relatório. Perfeito. Refaça. Verifica. Perfeito. Atualize o design. Perfeito. Revise quais páginas estão com o design desalinhado com o design system. Exemplo de Brain, que está com o design diferente de Sentinela. Vamos revisar estas páginas internas do cockpit. As colunas, as linhas, os widgets laterais estão apertados, quando em outros estão sobrando texto. Revisa. Boa, gostei. Ficou perfeito este sidebar. Nossa, esse design aqui do sidebar ficou muito foda. Inclusive, uma ótima forma de itens, de widgets sobre widgets. Nenhum item nessa categoria. E ele já gastou. Eita. A luz vermelha ficou foda, né, velho? Cara, tô clicando aqui na lateral, ó. Tá vendo aqui, ó? Tu adiciona um e puxa pro lado, ó.
Pera aí. O Sentinela era a referência. Ordem de data. E outra coisa, antes de sugerir, precisa comparar com a estrutura atual do projeto para saber se faz sentido ou não realizar a sugestão. Exemplo, você realmente acredita que o GPT 5. É melhor que o Sonnet? Eu não. Ô, gurizada, deixem um like aí, tamo com pouco like hoje. Botem um like aí do lado aí, turma. De data do mais novo, do mais velho. Você só deve pegar conteúdo que realmente é relevante. OpenAI adquire Promptful para testing, altamente relevante para validação e otimização de prompts do Ghostwriter Swarm Agents. A visão do Promptful pela OpenAI sinaliza que testes sistemáticos de prompt Eu não quero novidades antigas. Eu quero, no máximo, news das últimas 72 horas. Pode até ser de um projeto super relevante, mas primeiro momento. E aí daqui para frente, sim, pode armazenar as mais antigas. Cara, eu tinha gostado mais do design anterior, na verdade, que casualmente não é o do Design System. Turma, deixem aquele like aí do lado aí. Para dar aquela força no nosso canal. Nossa, agora você sumiu aqui no Sentinela? No sidebar do cockpit? Como assim? Tá muito louco.
coloca na lateral do vídeo da sidebar quais foram os resultados por fonte. Eu uso duas. Claro, não. Que isso não para. Agora sim. Esse aqui é o design padrão. Atualiza o design system com a base do Sentinela. É assim como a gente quer. Olha que massa. Ele conseguiu buscar um resultado do Mistral Blog e 20 do GitHub Trending o dia de hoje. As coisas são mais relevantes nesse momento. Estranho. Não puxou nada do GitHub Trending. Abaixo de... Aqui. Abaixo de... Abaixo de canais do YouTube em Sentinela, eu quero os últimos reportes enviados. Na verdade, isso aqui poderia ser abaixo de custos AI. Os últimos 5.
mrntrust.com. Ah, não, é trustmrn.com. Baita site, inclusive. Gurizada, vou abrir aqui algumas vagas aqui para quem está ouvindo junto com a gente no e-mail Hacker AI. E quero saber quem anima aí a entrar. Oh, massa. Mas revisa como que ele puxou essa análise. Ficou muito ruim. Tá somente o nome do projeto e não tem mais nada. Eu acho que poderia destacar a quantidade de estrelas. E não seria interessante pegar a API do GitHub? Como que a gente consegue implementar ela? Ou ela é relevante? Ela puxa dados do mercado, dos projetos de terceiros? Ó, beleza, ele puxou. Isso aqui tudo é GitHub. Acho que seria interessante lá no topo também ter mais outros filtros do tipo fonte e se é uma inspiração ou é algo para aplicar diretamente no negócio. Aqui na lateral estou utilizando o Posts Widget. Beleza. Ele vai colocar para a gente os últimos reportes que teve. Ali, ó, alerta de implemente. Eu quero poder clicar e ele me mostrar o relatório do dia, o relatório que está ali armazenado. For dev. Cara, tá achando esse texto pequeno. Com padrões alinhados, blá blá blá. Mas, cara, traz mais contexto. Eu acredito que você precisa. Ah, cara, sabe o que eu acho? Acho que tá faltando a gente integrar. Sabe o que eu acho? Tá faltando a gente fazer uma integração com o Obsidian. Pra gente ter um mapa do que tá acontecendo e você realmente conseguir entender o que existe dentro do nosso sistema. Exemplo, a Ghostwriter não faz o mínimo sentido. A gente trocou o nome desse agente tem muito tempo. Perfeito. Agora aplica no operacional para ver se você replicou o design system. Ah, cara, eu imagino que um dia quando eles forem dominar tudo isso, né? As LLMs forem dominar tudo isso aqui, elas me poupam, né? Ele adicionou aqui, vamos ver. Carregando radar. Ah, ali, ó. As fontes que eu posso colocar. GitHub e tudo mais. Hugging Face, YouTube, newsletters. Os tipos. Uma coisa importante, né? Da onde é que ele vai puxar newsletter? Presumo que foi implementado. Beleza. Já está aqui vindo. Conteúdo não armazenado. Reporte anterior ao tracking. Quando eu clico aqui, eu gostaria de poder ler, né? Mas abre no modal central, verifica se no design system existe algo assim. Seria importante ter. Vou rodar. Vou precisar para ver se você replicou o design system. Vamos ver se ele replicou para cá. Ainda não.
Aqui ele traz uma análise de entregabilidade, certo. Mas eu quero uma comparação dos totais. Faz proporcional. Olha que bala. Eu só não gostei do scroll. Você poderia repensar esse scroll. Talvez. Eu não gosto desse padrão do próprio Mac. Tá mais seco, parece até. Ué, que estranho. Poxa vida, tá com AirPods. Obrigado. Obrigado por ter avisado. Se você não avisasse, eu ia ficar falando aqui no microfone errado até o final da live. Que loucura, velho. Eu escutei um barulho aqui no prédio do lado. Até as horas da noite de um domingo. Tem gente no escritório. Estranho. Vou ficar aqui no modo muito meu hacker agora. O microfone tá com ruído? Como assim? Não pode ser. Olha o Vacara aí. Teu time não representou hoje contra o Inter. Só se liga nesse modo meio hacker aqui, ó. Tá com interferência? Testando o áudio. Alô? Zero áudio? Não, agora tá com áudio. Olha só que foda. O problema é que, ó, esse briefing aqui de cima tá ruim, ó. Ele não tá conseguindo alinhar com o que a gente tá fazendo.
como, antes do Obsidian, como podemos atualizar o contexto do projeto de forma geral? Ah, tu quer que eu aperte aqui? Mas eu acho que esse cara pode ser útil, tá? O problema é que o cara que tá fazendo análise, ele aparentemente ele não sabe. Tá bugando a música. Tá tudo andando errado, cara. E agora? Melhorou agora? Nossa, que caceta. Deixa eu me remover aqui. Espera aí, já volto. Oi, voltei. Melhorou agora? Advice, in which case you may as well have come up with a chain of very successful yogurt shops. Boa. Vou colocar uma música sombria aqui. Uma música sombria para o trabalho. Vamos voltar no cockpit aqui. Atualiza as páginas de Stream e Brain. Depois que eu terminar de fechar 1 milhão em vendas através de e-mail, eu não sei se eu vou para 10 milhões em vendas por e-mail ou se eu faço uma pesquisa junto com vocês e pergunto, gurizada, o que vocês querem que eu faça para vocês? Entendeu? Tipo assim, respondam aqui. Número 1. Olha só. Para tudo aqui. Enquanto ele tá produzindo ali, ó. Vocês aqui são pessoas, são gestores de e-mail, responde o número 1. Ou número 2, são pessoas que querem trabalhar com vibe coding. Escreve aí, 1 ou 2 aqui do lado para eu saber. Porque eu tô pensando, quando a gente bater R$1 milhão em vendas com e-mail, que é o meu objetivo aqui, quando eu abrir o canal, que é o meu público, é a minha galera, eu venho trabalhando em cima disso, entendeu? Criar uma solução para que as pessoas consigam vender através de e-mail. Mas aí a minha galera do e-mail marketing, que é a minha comunidade, que eu já formei mais de 1.000 gestores de e-mail, eles não estão aqui, vocês estão, tá ligado?
Então eu tô pensando daqui a pouco o seguinte, cara, o que vocês querem que eu desenvolva? Um terminal aqui com 6 telas para vocês conseguirem produzir? Meu público vai mudar rapidamente. Mas aí, cara, é tesão fazer isso aqui, tá ligado? Isso aqui é o que tem me gerado muita venda por e-mail no meu negócio. Se vocês parassem para ser gestores de e-mail marketing, prospectar clientes de gestão de e-mail e vender através de e-mail, velho, vocês iam fazer muita grana. Porque é um mercado muito escasso. Muito escasso. Toda empresa tem um gestor de tráfego pago, tá? Que é o cara que cuida de anúncios e tudo mais. Só que isso é uma coisa que tá ficando muito caro no mercado digital. E o gestor de e-mail é aquele cara que vende pra caralho por e-mail marketing, sabe? Que o retorno sobre o investimento é muito alto. Então eu tô nesse mercado altamente competitivo, tem uns 6 anos, e é loucura pensar que vocês aqui estão por outra vibe, outra pegada. Não era meu objetivo inicial, né? Eu não pensava em trazer pessoas do Vibe Coding, na verdade. Eu pensava em montar a ferramenta. Eu tenho mais de 100 clientes de gestão de e-mail e 1.000 alunos mentorados. Aí minha ideia era, vou montar uma ferramenta para esses caras e vou fazer isso tudo ao vivo. Só que a questão é que essa galera... não, velho, e-mail vende pra caralho. As taxas de abertura são bizarras. Os e-mailzinhos que eu mando aqui, ó. Eu mando e-mail aqui, ó, pra 500 pessoas aqui com taxa de abertura de 43%, ó, 1,82% de clique, ó. É muito alto, cara. Olha a coisa boa. Olha o nosso sentinela aqui, ó. Então zerou isso, agora o contexto sentinela é dinâmico. Toda vez que o scan roda, ele lê o brain e monta o contexto com... Beleza. A gente tem o brain, que é basicamente a sequência das atividades que eu vou executando. Mas eu quero ter uma formalização do que eu estou desenvolvendo. Como a gente pode executar isso? Uma coisa é sequência de prompts. A outra é, tipo assim, o sistema operacional documentado. Entende a diferença? Eu não leio e-mail também, só cobrança ou e-mails claros de propostas. Mas é aí que tá, cara. Aí é que tá. É que normalmente a gente manda os e-mails certos que fazem as pessoas abrirem, entende? Entendo perfeitamente, o Brain é um diário de bordo, registro que foi feito. Beleza, o Brain é o diário de bordo. Pois é, né? De repente, Brain seria o nome? Ou diário de bordo, né? Uma tabela do Supabase com cada módulo. A pergunta é, vamos ver aqui, ó. Entendo perfeitamente. Enquanto o Brain diz Stream 2, criamos agências, mas não existe lugar nenhum onde foi documentado. Quais agências? Beleza, perfeito. Um arquivo vivo do tipo no reposto SMD que o cloud atualiza automaticamente. Boa. A opção 1 é mais prática porque vive no repositório, o cloud já tem acesso para ler e escrever. Você pode ser gerado automaticamente para o código real. O processo seria tipo a skill ou um hook post-commit e um scan do código que utiliza o system. Cara, seria importante essa ação estar dentro desta skill. Eu acho que não. Sim, poderia criar uma nova skill chamada /system, que faz a atualização do sistema. Ou /SEO de operational system, que ele atualiza o que tem de novo. Opa, vocês não estão vendo, turma? Estão vendo ou não estão vendo? Não estão vendo. Foi mal, turma. Poderia criar uma nova skill. O que eu fiz aqui enquanto eu falava com vocês? Ó? Fiz a atualização dessa página, que eu acho que foi muito melhor, e essa daqui das streams também. Então agora eu consigo ter aqui a descrição, tudo bonitinho aqui embaixo. Já no novo Design System 100% HD, tá? Que é o que eu queria. O operacional aqui ficou muito bom, né? A operação em si. Aqui é o Brain, que eu vou mostrar o sistema. Só o Stream aqui que eu queria mexer algumas coisas que eu queria poder ter todo o conteúdo aqui embaixo e tudo mais. A transcrição dela. Agora, o que eu estou resolvendo? Eu tenho o Brain aqui, né? E aqui no Brain eu tenho o cronograma de atividades, o que eu estou fazendo em cada uma das lives. Hoje eu estou finalizando aqui o Sentinela, no caso. Mas aqui em cima eu tenho o Kanban,
que são as atividades que eu tenho que executar. Aqui já está tudo pronto, no caso. Hoje, né, na nossa Stream 4, está faltando resolver poucas coisas. Aqui são as minhas documentações internas e aqui são insights que eu tive. Eu não quero o volume de estrelas. Na verdade a gente podia dividir, né? É que esse hunting aqui, ele é em todas essas 28 fontes que a gente tem aqui. Anthropic Blog, Google AI Blog, Hugging Face Models, Meta AI Blog. Para as demais que estão sem fonte, pega a última, já que não teve post nas últimas 72 horas. Então a gente fica com pelo menos aqui uma fonte de cada um dos itens aqui na lateral, né? Então se eu vir aqui em Mistral, Framework React Paradigm Panels e Dashboards, altamente relevante para User Interface do Pulse e Analytics, integrável com Next. Vou abrir 50 vaguinhas para vocês poderem participar. Vocês preferem ter um grupo no WhatsApp ou vocês preferem ter um grupo no Discord? Nossa, Marcelão, bom demais, irmão. Esse é raiz, cara. Isso aqui tá errado. Exemplo, poderia ser facilmente aplicável quando for coletar conteúdo conteúdo de produto para disparar os e-mails. Para lançar um swarm, olha, ele está com 5 atividades ao mesmo tempo. Um swarm de agentes e resolver isso em paralelo usando
Sonnet. Enquanto ele processa aqui, Toalete. Vamos ver o que tá rolando. A skill escaneia o Codebase e compara com o System MD. Mostra as diferenças e atualiza. Também sincroniza o contexto do Sentinel.
Será que o Sentinela não deveria consultar o system.md ao invés de ter 2 itens separados com a mesma coisa? Cara, eu tenho curso, mas eu não acredito mais em curso. Cara, a área do Sentinela é o seguinte, ele está monitorando em tempo real todos os principais projetos do GitHub e ele está monitorando em tempo real também as principais fontes de blog, quando eu rodo o scan aqui em cima, da Anthropic, do Google, Meta, Mistral, OpenAI, entre outras coisas mais, para eu saber o que esses caras estão lançando de novidade com inteligência artificial. Cara, agora eu tô usando Supabase. Sim, eu só espelho no aplicativo. Não, eu armazeno sim, no Supabase. Porque eu crio uma interpretação, né? Então, por exemplo, assim, esse cara aqui, Free for Dev. Uma lista de SaaS, PaaS e IaaS oferecendo coisas com free tiers, etc. Daí aqui, por que importa? É uma curadoria massiva de serviços gratuitos que podem reduzir custos operacionais do e-mail hacker em estágios iniciais ou para features secundárias, com planos freemium de monitoramento, log, e-mail, transação. Então, o que ele faz? Ele está constantemente analisando o que está sendo rodado para saber se isso pode ser aplicado no meu projeto ou não. Então, o objetivo é esse, né? Então, é isso que ele faz no caso. Só que agora eu estou rodando um novo contexto, e esse novo contexto que eu estou trazendo para o negócio é para justamente as interpretações aqui serem mais interessantes. Awesome Scalability. Guia de escalabilidade de sistemas relevante para otimizar a infraestrutura do Supabase Next.js, né, JavaScript. Boas práticas transferíveis para o Pulse e rastreamento em tempo real. Então, o Pulse faz rastreamento de entregabilidade e engajamento em tempo real, o que exige padrões sólidos de escalabilidade para não travar quando a base de contatos crescer. Ele reúne décadas de lições de sistema como Twitter, Uber, Airbnb e um formato consultor. Então, assim, o que ele faz? Ele já puxa o que está rodando nesse exato momento para eu entender se isso faz sentido para o meu negócio ou não, sacou? Implemente, Refine. Framework React para admin panels e dashboard, altamente relevante para user interface do Pulse e Analytics. Então, ele vai basicamente me apresentar o que tem de mais relevante no mercado, que está rolando nesse momento, para eu saber se eu devo aplicar no meu negócio ou não. Agora limpa todos os dados do Sentinela e bota para rodar baseado na atualização. Ok. Me apresenta o systemd abaixo. Será que o systemd é o melhor lugar para a gente armazenar isso? Porque eu quero transformar ele em uma espécie de cérebro do negócio. É o sistema mesmo, faria sentido, mas quais as implicações disso? 6 sessões documentadas, então os agentes e features, 5 agentes, funnels, pulse, brand DNA, e-mail azul. E-mail writer, mais 7 features, Sentinela, Knowledge Base, Cockpit, Questions, Leaderboard, Referral, Bug Reports, OpenClaw.
Stack da tecnologia, beleza, ferramenta do stack. Banco de dados, beleza. Cara, eu acho que os agentes e features não estão bem explorados. Revise tudo que tem desenvolvido internamente para entender melhor. Exemplo, faltou ali o send. Talvez ele seja o email writer, não sei. Faltou o OpenClaw, que é para justamente realizar os disparos de e-mail marketing por dentro da ferramenta. Talvez ele já seja isso, mas talvez esteja com a nomenclatura errada. Boa. Roda essa rotina de notificação no WhatsApp para eu entender como tu tá rodando ela. Isso aqui me incomoda. Deveria ser transcrição e um resumo. Todos os fatos mais importantes que foram aplicados. Eu vou escanear o código de verdade para entender o que cada coisa faz. Ele criou diferentes sessões, né? Os que eu mais estou preocupado agora nesse momento... Pulse Worker e Sentinela Scan. Cara, os workers não são esses dois. Um deles é o de conversor de VSL. Dá um check nisso, ou se você interpretou os dois como a mesma coisa. Então, a base de 3. Quantos disparos de 3.100 contatos foram feitos? Valeu. Vamos ver quantos tokens eu gastei até agora. Eu tava com 9% quando eu comecei. Gastei 7% até agora. Eu tô... Não, na sessão, né? Cara, essa semana eu gastei 3% até agora. Muito pouco. É que eu tenho Cloud Code 2, né? E 20x. E o outro ponto é que eu só uso Haiku e Sonnet praticamente, né? E Opus para orquestrar as coisas. Eu preciso de mais um agente. Tem um aqui que precisa acelerar o processo. Em Sentinela, qual é o status do projeto? Revise os problemas. Exemplo. Watch. Os blogs vieram sem a tarefa. Sido feito. Transcrição, continua igual. Texto bruto, timelapse. Beleza, resumo agora que eu... Perfeito. Ele deve gerar o resumo sempre que conseguir extrair o conteúdo da transcrição de forma automática. Agora, precisamos conseguir extrair esses conteúdos diretamente do worker VSL. Vamos aprofundar nisso. Fala, Vini. Estamos usando Cloud Code 2.0. 2.0 não, né? Não existe 20x, né? Max, $200. $200.
faz isso e salva nos secrets também. Mas, para rodar pelo terminal. Mas, um cron. Preço no Supabase mais um worker dentro do Qualify específico para isso. Faz o mínimo. Cara, talvez ele faça a mesma coisa que eu esteja fazendo aqui. Eu não cheguei a dar uma olhada nesse Open Halter. Esse worker, ele existe. Esse worker, ele está no mesmo servidor e se chama, vamos pegar ali o 72, aqui, VSL Worker. Trouxa, vazar aqui no output é foda, né? Então, gera uma nova aqui para não vazar. Onde é que ele vazou aqui? Como é que ele vazou? Pronto, ele vai regenerar aqui agora. Onde é que ele vazou aqui? Vamos ver. Aqui. Ele criou aqui e vazou ela. Pedrote, tu vai fazer via Send, aliás, barra Cloudflow, por exemplo. É um dos agentes que orquestra. Pronto, o resumo agora é automático. Abre a sessão, resumo, verifica se existe no banco, se não, autogera com o Haiku. Beleza. Sobre o worker VSL, você quer extrair as transações direto de um worker dedicado? Me conta mais sobre esse VSL. Sim, eu quero conseguir pegar as transcrições via YouTube. O quê? Vamos ver aqui o nome daquela que a gente acabou de descobrir aqui. YouTube, essa aqui, ó. É isso aqui que eu quero usar. Para Sentinel funcionar com o YouTube, tem dois caminhos. Adicionar um endpoint no Worker, adaptar o Scrapper para usar o YouTube. Não, cara, YouTube Data API não funciona. Precisa ser via... Pensa comigo. O processo é o mesmo... Não, então a gente assim... esse worker pode ter um endpoint que faz a pesquisa dos vídeos no YouTube e lá mesmo ele roda o transcription. Melhor forma, né, turma? O que vocês acham? Que viagem. Não, meu. E aqui, cuidado para não... Feito, page, beleza, ativar geral, beleza. Falta um passo, você precisa rodar a SQL acima do Supabase. Você tem acesso via secrets.
Peraí, o que é o Fast Pé? Não, usa o próprio. Você pediu um token atualizado? Hum. Deixa eu deixar o deploy automático nesse cara aqui agora que a gente vai mexer nele. Pronto. Cursor é uma merda. Ah, ele mandou o briefing, ó. Baita, Rafa. Saudades. Pena que eu não vou poder ir porque eu vou estar ganhando a minha filha no próximo. Senão eu iria.
Zero o banco do sentinela. Vamos rodar o scan novamente. Vamos zerar aqui o sentinela, né? E agora a gente vai rodar o scan. Muito fone corretor de ruído, já tô com o meu aqui. Cara, olha como tá pobre isso aqui, ó. Ele não tá... Cara, tá muito pobre a informação. Não existe interpretação sobre o conteúdo. Olha como tá vindo. Coloquei o print no desktop. Ah, meu, tô começando a ficar com medo, velho. Cadê as fontes? Isso não era pra sair. Dá aquele like aí, turma. Vamos dar aquele like. Vamos ajudar aqui o Lachuk aqui a conseguir avançar. Bateu o recorde aí da live passada. Impossível, né? A live passada foram 170 pessoas. Tu consegue rodar esse worker, as funções do worker por aqui? É que não adianta, né? Tem que ser por lá, né? Eu quero testar se este worker roda diretamente via 72 pontos, porque muitas vezes ele é bloqueado por não ter as questões, os cookies e coisas nesse sentido. Outra coisa, ser mais simples e não tão técnica. Do menu para que faz o interessante isso aqui. 120 likes.
outras como puxa. E também precisamos ter a aplicabilidade dentro do nosso negócio. O system.md já existe. Agora a gente vai ter o system aqui do lado. Acho que dá para trocar o nome do operacional para dashboard ou tempo real, algo assim, e aí ter um segundo item de sistema operacional. No meu. Turma, vou liberar 10 vagas para vocês poderem entrar no e-mail Hacker AI e poder ver a ferramenta por dentro e tudo mais, mas você precisa ter uma conta de Active Campaign, então. Restaura as fontes originais que a gente planejou no início do projeto, como OpenAI, Anthropic, etc. Nós vamos puxar destes locais também, além do YouTube. Confirmado, o endpoint não existe no deploy, que ele precisa. Não, cara, tu vazou aqui, ô idiota. Vamos ter que resetar ela. É um idiota, sério. Gera uma nova, esconde ela silenciosamente e aí coloca dentro dos secrets. Vou ter que ocultar aqui para gerar uma nova. Sério, velho. Ele tem todas as instruções do mundo para não vazar as keys e acabou de vazar. Terminar, dashboard, projetos, mail hacker, keys, tokens, API token, revoke. Agora a gente cria a nova. Aqui está a nova. Não mostre novamente aqui de forma alguma. Pronto. Agora sim, ó. Ele entendeu melhor o contexto, ó. Agora, inclusive, ele trouxe mais sugestões de implementação, ó. Já é uma ferramenta que usamos para extrair desde bugs fixos da Celib, dão qualidade direta dos vídeos capturados pelo Knowledge Base, sempre acompanhar versões novas. Boa?
Lista de ferramentas e serviços gratuitos para dev, útil como referência. Olha só que massa o que a gente acabou de fazer aqui agora, tá? A gente conseguiu, nesse exato momento, trazer contexto para o que a gente está fazendo, para ele conseguir entender. E agora ele faz as interpretações em cima dos conteúdos, certo? Para conseguir mostrar como que a gente consegue implementar isso dentro da nossa plataforma, dentro da nossa solução. Me referia no cockpit e não para o usuário. Óbvio, né, meu? Não era para largar para o usuário isso aqui, nada a ver. Cara, gerou o system aqui, nada a ver. Aqui o system completo. Esse aqui é o sistema completo. Aqui tem os nossos finis, né? Aqui são finis de e-mail rodando. Agora sim, ele fez 36 scrapeados, 36 triggers, 7 com briefing, 3 alertas. Tá lá o system. Muito foda. O Sentinela, aliás. Com as explicações. Cara, mas eu acredito... Tá, então o SWAT ele não... É aleatório, né? Eu precisava, além da data que foi capturado, a data que foi postado, para eu saber exatamente, para não parecer que é um dado do momento da captura e não o que aconteceu. Tu tem que usar esse comando aqui, ó. Isso aqui vai facilitar muito a tua vida. Como o prompt já diz, né? Ele é perigoso, então é sobre tua conta em risco. Melhora a formatação. Faz o... Estamos em Sentinela. Preciso resgatar as fontes originais do projeto. OpenAI, Anthropic, etc. Elas não estão na lateral. E são essas fontes da lateral que precisam ser consultadas. Isso aqui ficou péssimo. Deveria ser o
título dela em português, já traduzido pra gente entender melhor. Não fala que tá desenvolvendo um SAS, cara. SAS é a maior merda que existe. Tem que desenvolver agentes verticais. Agentes verticais vão conseguir escalar 100 vezes mais rápido que SAS. Precisa ter um ícone na lateral para apontar qual é a referência, qual é a origem do conteúdo. A origem é cada uma das fontes. O que falta para a gente conseguir testar o YouTube? Qual é o processo para a coleta dos vídeos no modo Discovery? Agora sim, tá lá na lateral. Certo. Agora zero os conteúdos e vamos rodar novamente para puxar. Em GitHub, coloca sempre o nome dele, do projeto, e ao lado um título explicando o que é. Tipo título de post de blog, vídeo viral. Falta a quantidade de estrelas que cada item, cada projeto do GitHub possui. Na lateral em fontes, quando clico, quero poder. Na lateral em fontes, quando clico, para poder filtrar os resultados. Por que, ô Hendrix? Tome água e tudo vai ficar bom. Isso é verdade. Isso é verdade, falou tudo. Agora temos as estrelas, porra. Agora sim. Olha as estrelinhas aqui do lado, ó. Aquela merda, aquele problema do challenge. Beleza.
Então, assim, agora, busca uma solução dentro do próprio repositório do GitHub sobre este projeto para descobrir como passar por isto. Fizemos a aquisição de um IP comercial, não parece não ter funcionado. Cara, eu gasto $200 ao mês. Gurizada que tem ao vivo comigo, me responda uma coisa. Vocês querem uma aula introdutória sobre... não sei se eu pergunto isso. Se eu fosse fazer uma aula específica para vocês, isso aqui não é aula, né? Isso aqui estou streamando o que eu tô fazendo, né? Não é o módulo Lachuk professor. Isso aqui é... Tô tocando meu projeto aqui, vocês estão vendo o que eu tô fazendo. Me expliquem. Se eu fosse fazer uma aula específica para a necessidade de vocês, sobre o que seria? Coloca aí do lado. Nossa, $200 e sobra. Tô até pensando em voltar pro de $100 do jeito que eu uso. Como dirigir essa Ferrari boa? Gurizadinha. Stack configurações iniciais. Entendi. Por exemplo, olha só, aqui eu tô com um problema, tá? Ele não tá conseguindo encontrar uma solução pro negócio. Então eu vou pedir para ele, faz um swarm de 10 agentes para pesquisar uma solução para isso usando o Sonnet. Puf. Usa o Cloudflow para isso. Daí ele vai rodar um terminal mais 10 agentes em paralelo para resolver esse problema mais rápido. Eu não quero os links para acessar designs. Revisa esse design system. É muito mais sobre a ferramenta, é muito mais sobre a documentação do negócio do que clicar e ir para a tela de agentes. Fala, João Vitor, bem-vindo, meu irmão. Guarda isso. Eu imagino que aqui seria um agente simplesmente para criar segmentações e manuais. Escopo de na live 7. E aí, tio? Aliás, na live 6.
4 dias atrás. Esse post. Não. Gurizada, deem aquele like na live para ajudar naquela distribuição, para que mais pessoas, assim como quem chegou aqui no modo, enfim, sugestões do YouTube, se outras pessoas também possam chegar. Ó, Elias, sou dev sênior e digo, para MVP lançar o produto hoje em dia, menos daqui a 7 dias já é suficiente. É real. Mas depois, se o projeto virar, tu contrata um dev sênior para fazer o refino de segurança. Total, faz muito sentido. O Gestão Fontana mandou ali, ó. Eu pago GPT porque usamos da empresa o Sora. Tá 120 pila. Para nós é suficiente, mas para programar não enrola. Codex é bem fraquinho. O próprio Antigraft alterando de conta em conta vale bem mais. É verdade.
Boa, Gerson Fontana. Excelente. Ó, falando por mim, o que eu gostaria era algo do zero, um projeto em escala, tipo, como o amigo aí disse, como seguir depois de subir o projeto tendo em vista segurança e refinar o código. Excelente. Agora a gente está fazendo a criação de um script aqui para conseguir baixar os vídeos do YouTube, tá? Na verdade, as transcrições do YouTube. Daí a gente consegue fazer scrapping de vídeo de YouTube. Cara, que loucura. Tô pensando em começar a utilizar o X, hein? O Twitter. O que vocês acham? Fazer uns postzinhos lá. Tá aí, ó. Tá aí. @Lachuk. Pega lá. instagram.com/Lachuk e x.com/Lachuk também. Tá demorando mais que o normal. Pô, o rim aí que também complica, né, ô Elias? O rim, concordo contigo, talvez 3 anos e meio, entendeu? Mas arriscar o rim assim, vai que sai em 3 anos e 11 meses, entendeu? Mas concordo contigo, faz sentido.
Boa, César. Então eu vou começar a postar lá, brother. Cara, porque ele dá interferência no microfone. E porque eu digito muito mais rápido do que falo. Agora sim. Interessante. Sim, sim.
Ô, José, os caras falam mal porque não mandam da parada, velho. Eles têm medo de perder o emprego. Esse é o problema dos caras, velho. Te falar que talvez você esteja no ambiente errado, hein, ô Zé. Boa. Sabe muito. É isso aí. Não dá pra deixar de fazer o que acredita por causa dos outros. Olha só que interessante o que a gente está conseguindo realizar aqui, tá? Olha só. Baseado no sentinela que eu acabei de criar, ele conseguiu identificar um post recente, tem 11 dias atrás, do Anthropic, falando sobre ele ter lançado o Cloud Partner Network, que é uma integração mais fácil com inteligência artificial. Basicamente, eles estão facilitando parceria com empresas que usam cloud, como o Email Hacker AI usa cloud, então ele já traz para o meu contexto. Então, geração de e-mails, análise de tendência, copywriting, essa nova rede de parceiros pode abrir oportunidades com integração oficial e suporte prioritário, pode acelerar melhorias do nosso pipeline de IA. Por que importa? Porque ele está criando essa rede oficial de parceiros para as empresas. Como aplicar? É acessar a página e preencher um formulário de interesse com a empresa parceira, depois vai mapear onde o cloud aparece no produto. Inspiração. A ideia central é simples. Empresas que usam IA de qualidade deveriam mostrar isso com orgulho. Como restaurantes que expõem certificados de inspeção sanitária, podemos usar a parceria com prova social, do tipo, a mesa IA que escreve mesa meia hacker é usada por empresas 500. A Anthropic acabou de lançar uma rede para os parceiros sem milhões de investimento, aberta para qualquer empresa que usa e distribui cloud através de uma entrada gratuita. Como o meu hacker usa cloud em tudo, geração de e-mail, etc., já temos o produto certo para se qualificar. Virar para ser certificado, abre acesso ao suporte técnico dedicado, co-marketing com a Anthropic, engenheiros de AI alocados nos nossos deals e visibilidade de diretório público parceiros. Então, passo para aplicar. Hoje, fazer aplicação gratuita. Vamos fazer a aplicação gratuita lá, então. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Live de 15 minutos, não tem custo, não tem risco, já garante acesso ao Partner Portal com playbooks, vendas, materiais Anthropic Academy antes de qualquer concorrente brasileiro. Legal, legal. Vamos fazer essa parada aqui. Ó os caras aqui, ó. Tá aí as paradas. E como... Tá. Tivemos a primeira análise, porém, eu não entendi como que fazemos a aplicação para o Cloud Cowork Network. Ele precisa salvar a análise DEEP para você poder me responder aqui.
Ele explicou bem. CC. Ó, a gente vai fazer uma aplicação para tentar entrar pro portal aqui do Partners Club aqui do Anthropic. Resource Hub. Fizemos a aplicação. Vamos ver se a gente vai ser aprovado aqui no Partners Portal. Loucura. Então, vou marcar aqui como aplicado. Eu uso o GitHub e uso Supabase como MCP e uso Cloud Code. Bem simples, cruzão. Ó, interessante.
Não, GitHub é fonte de repositórios, onde a galera coloca seus projetos e tudo mais. É do terminal, sim. Eu tô entrando num looping aqui para conseguir extrair transcrições do YouTube.
Claro que sim, Gabi. Não pode ser. Eu tô pegando as transcrições do YouTube. Eu tô desenvolvendo aqui uma parada aqui que a princípio deve resolver isso.
Não sou hacker, velho. Sou e-mail hacker, é diferente. Golpe do que tu caiu, velho? Gurizada, seguinte, por hoje estamos encerrando. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Qual live sempre roda? Nossa, aqui? Amanhã teremos mais, a partir de umas 6, 7 horas da noite. Então, área de infraestrutura, vai para a área de web coding, vai fazer muito mais dinheiro. Gurizada, amanhã da noite estaremos aqui novamente. Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã.